E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje eu tô com uma convidada especial aqui que já eu vou apresentar para vocês. Minha querida esposa não tá aqui porque ela tá nesse período cuidando da nossa bebê, mas daqui a pouco ela tá de volta e ela mandou um cheiro nordestino para todos vocês. Daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente, participando dos podcasts novamente, tá bom? Mas, sem mais delongas, eu quero fazer um pedido para você. Vem aqui embaixo e já aproveita para garantir aí a sua inscrição aqui no nosso canal. Então aperta o botãozinho aqui embaixo, se inscreve, vai aparecer o sininho do lado, aperta para você ser notificado para todo o conteúdo novo, para todo podcast que for lançado aqui no Espiritualmente Podcast. Mas agora eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, ninguém mais, ninguém menos do que Raíza Rocha. Eu falei que eu ia falar o nome dela certo. Raíza Rocha. Raíza, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Então, a gente vai apresentar um pouquinho aqui da Raíza, quem ela é. Ela já participou de programas de televisão como Canta Comigo, um concurso de música, é assim que se fala mesmo? Show. Um reality show de música. Já participou também do programa do Ratinho. Que mais que você já participou aí que a gente pode mencionar aqui de programas, de eventos, coisas assim que foram impactantes assim na sua trajetória, na sua carreira? Programa da Eliana. Programa da Eliana. Programas de TV, da TV Mundial também. Tá bom. Que mais? E mais muitas outras coisas que a gente outras vai coisas, ver a gente aqui. vai Tem falar. muita coisa boa. A Raíza, ela tem 26 anos de idade, mora em São Paulo, Zona Sul, cantora, professora de canto, arranjadora, produtora vocal, fez diversas formações em voz cantada, desde pedagogia e fisiologia vocal, até formação com ênfase em harmonia vocal, e em 2020 se formou no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então tem muita coisa boa, tem especialidades aí incríveis, ela sabe do que fala, sabe do que canta e vai compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Raíza, se apresenta para o pessoal e conta um pouquinho mais da sua história, como que tudo isso começou na sua vida, aí sua experiência com a música, e ela vai dar uma palhinha daqui a pouco pra gente aí de uma música que ela vai cantar. Fala um pouquinho mais. Muito bom. Bom, gente, prazer. Prazer de novo, né? Faz muito tempo que a gente se conhece, mas a gente não se vê, né? Nesse tempo todo. É uma honra para mim estar aqui, quero agradecer o convite, esse espaço, né, que nós temos aqui. Antes de qualquer coisa, eu gostaria também de apresentar o meu tecladista que está aqui com a gente. Meu Deus, eu esqueci do menino, gente, me perdoa. Fala mais sobre ele. O Lucas Barbosa, que sempre me acompanha nos eventos, apresentações, ele é um grande amigo, parceiro, é o melhor tecladista que eu conheço, tá, gente? Não é pra modéstia à parte. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigada, Lucas, perdoa pela a apresentadora presença. aqui que foi furão aqui, não apresentou o homem. Tranquilo. E aí, eu tô aqui pra falar um pouquinho do meu trabalho, pra contar da minha história, né? Com certeza, muita gente vai se identificar e vai se inspirar. E esse é o meu propósito, inspirar pessoas, né? Falando em inspirar, inspira a gente. Agora você disse que trouxe uma música pra gente aí, a gente gostaria de ouvir, então prepara o seu coração, já vai compartilhando com todo mundo, que a gente já vai começar bem. Então Bora. Vamos lá, qual é o louvor que você preparou aí, qual é a música que você preparou pra gente aproveitar esse momento? Pode soltar aí, vamos lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu
tão pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Uau! Daqui a pouco tem mais Raíza Rocha. Ela vai cantar mais pra gente e encantar com o seu louvor, com a sua música. Que Deus abençoe. Já deu pra sentir aqui os arrepios, né, gente? Então o negócio vocês já viram que é sério. Raíza, fala pra gente um pouquinho mais como que você então começou, como que foi tudo isso. Você falou que você já era envolvida com a música já desde cedo com seus pais, você sempre gostou de cantar. Como que foi isso? Você toca todos os instrumentos? Como que era isso? Você tava lá brincando com as coisas, com os instrumentos do seu pai, pequenininha? Como é que era isso? Como é que começou? Bom, desde antes de eu nascer, meu pai já era envolvido com música, né? Ele nunca estudou música, mas ele sempre foi um curioso, né? Uhum. Então, ele gostava de tocar, gostava de batidas, sempre foi dos bailes, né? Ele dançava muito, foi professor de dança, inclusive. Meu pai é canhoto, então ele fazia os violões dele, as guitarras dele, tudo virada. Ele sempre foi, assim, curioso, né? Uhum. E eu nasci nesse ambiente musical. Meus pais se converteram um pouquinho antes de eu nascer. E passaram a fazer parte do Ministério de Música na igreja. E eu já, uma semana depois de nascer, né, conta-se a lenda, que minha mãe estava comigo no colo, na igreja. Minha mãe cantava no grupo de louvor, meu pai tocava. A pastora até falou, mas mulher, você não sabe que a criança tem que, né, ficar em casa um tempo, né, dar um tempo. Mas eu nasci já, assim, literalmente dentro desse ambiente de igreja e fui influenciada desde muito cedo pelos meus pais, que já eram envolvidos com música. E estava sempre nos ensaios e participando de tudo, né? Com cerca de 6 anos de idade, meu pai começou a me ensinar a tocar teclado em casa, né? Com métodos de piano clássico, né? Não era muito popular. Mas eu me lembro mais, para você ter uma ideia, de eu brincando com os instrumentos em casa do que brincando com boneca. Eu tenho poucas lembranças de brincar de casinha, brincar na rua. Eu não lembro, assim, de quase nada disso. Eu me lembro de eu pegando os instrumentos do meu pai, tocando. Os momentos que ele me sentava para me ensinar eram alguns, mas muitos desses momentos eu estava mesmo brincando, né, com os instrumentos, experimentando os sons, as batidas. Desde muito cedo eu tive sempre esse contato, né? Uhum. E você acha que isso foi bem predominante, assim, para que hoje você conseguisse desenvolver ainda mais essa parte musical em você, ou você acha que isso não teve tanta interferência? Eu acho que isso foi um precedente, embora não seja uma exigência, né, para quem quer desenvolver, por exemplo, um talento musical. Ah, não nasci no meio musical, não tenho chance? Não, muito pelo contrário, né? Mas isso facilitou, sim, para que hoje eu tivesse um pouco mais de facilidade, de sensibilidade e de aptidão musical, com certeza. E dentro desse tempo hoje, né, você, antes dos 10 anos, você disse aqui para mim, que a gente estava conversando, que você já começou a compor, começou a tocar suas próprias músicas com 10 anos de idade? Como é que foi isso? 10 anos de idade já começou isso? Foi antes dos 10, mas é porque eu não tenho muitas idades certinhas na cabeça, né? Tá bom. Mas eu já tinha, né, um conhecimento de Deus, já frequentava a igreja desde muito cedo, então eu tinha musiquinhas ali, né? Aquela linguagem de criança mesmo, sabe?
Tinha uma que era abre o coração, deixa Deus entrar, entregue sua vida, Jesus vai transformar. Eu tocozinho desse tamanho e cantava esse tipo de letra já, né? Que vinha assim, eu creio que Deus inspirava, né? Sem estudar nada assim de composição, eu já criava os meus próprios versos e cantava. Até hoje eu tenho cadernos e cadernos de letras de música que eu escrevia. Sério? Você escrevia e agora tá tudo lá no caderno. Então vamos achar esse caderno aí, gente. Tem muita coisa que nunca foi gravada, nunca foi divulgada. Olha aí os segredos de Raíza Rocha escondidos no caderninho. Muito bom. E aí você fala que com 12 anos você já tocava teclado, bateria, violão, contrabaixo, cantava na igreja. Como assim, menina? Tudo isso com 12 anos de idade, tá parecendo Jesus lá no templo, interrogando os escribas e os fariseus com 12 anos lá, dizendo, nossa, como é que era isso? Como é que... Não era a mais top das tops, Tá mas eu sempre fui muito proativa, né? Então, eu sentia uma necessidade e eu me dispunha muito facilmente, muito rapidamente para ajudar. Tanto que eu, na igreja, sempre fui muito ativa, né? De fazer de tudo um pouco. E como meu pai já era multi-instrumentista, embora nunca tivesse estudado música, eu tinha essa referência, né? Da pessoa que vai lá, senta lá e resolve. Ela dá um jeito, e ela descobre como é que faz e sai tocando. Então, precisava de baterista na igreja, eu ia pra bateria, começava com tum, tá, já tinha ritmo, né? Daqui a pouco eu tava tocando ritmos variados. A mesma coisa foi nos outros instrumentos também. A necessidade foi surgindo e aí eu fui abraçando. Você foi autodidata nos instrumentos? No início eu comecei a aprender tudo sozinha mesmo. E pela internet, né? Já tinha bastante coisa disponível na internet, não tanto quanto hoje, mas eu sempre tive essa autodisciplina, digamos assim, de correr atrás, né? Pra buscar. Até que eu tive o primeiro contato com os primeiros professores e orientadores musicais que me ajudaram a aperfeiçoar isso que eu já tinha como aptidão, né? Não era... Tá, vou aproveitar já. A gente tinha guardado essa pergunta para um outro momento, mas já vamos trazer essa pergunta à tona, já que a gente está falando desse assunto. O que hoje você enxerga, por exemplo, quando alguém diz assim, eu acho que eu tenho que ter o dom para cantar, ou alguém tem que ter o dom para cantar? Você concorda com isso? Você discorda? Por quê? Essa pergunta é muito especial, porque acho que é a pergunta que eu mais recebo na vida. Então, a gente já tem até um jeito de responder, né? Já tá treinada, já. Sim. Eu acredito que algumas pessoas nascem com uma certa aptidão, uma certa predisposição para isso, sim, né? Não acredito que Deus não colocou lá uma sementinha, né? E ninguém, aí de repente a pessoa do nada, não, vou cantar na vida e se tornou o que é hoje. Tanto que eu creio que a nossa história colabora muito para o propósito que Deus tem, né? Para nossa vida. Até os nossos antecedentes também, antepassados. Tudo aquilo que eles viveram e desenvolveram nas suas vidas também acaba influenciando de alguma forma, positivamente, às vezes negativamente. Mas a gente vai escrevendo a nossa história, né? Através disso. E tem pessoas que não nascem com essa aptidão, com essa sementinha, digamos assim. Mas eu sempre aprendi a olhar as coisas de forma que somasse, sabe? Construir a sua própria história com as pedras que te jogam. Você constrói uma escada, digamos assim. Então, acho que até isso pode se tornar um agravante para que você desenvolva uma habilidade ainda maior. Tem muitas pessoas que nascem com o talento, né, com a predisposição, já com uma aptidão, mas elas não desenvolvem esse talento, tecnicamente falando, e elas acabam perdendo um pouco da abrangência, da grandeza que aquilo poderia tornar na vida dela. E tem muita gente que não nasce com contato musical, não nasce com o tal talento, a tal aptidão, mas que se dedica tanto, justamente por não ter aquele talento, aquela aptidão, que se torna melhor do que muitos músicos que já nasceram num ambiente musical ou que acham, né, julgam ter o talento já desde muito cedo. Então, eu acho que é possível, sim, a pessoa ter nascido zero afinação, por exemplo, e ela desenvolver aquilo.
É trabalhoso, é um processo, né? Mas existem métodos para que isso se torne possível. Eu acredito que canto é como qualquer outra habilidade, como dirigir, como escrever, ler, falar outras línguas, outros idiomas, né? Tocar um instrumento. Se você pode aprender a tocar um instrumento, dirigir, ler, escrever, cozinhar, pintar, você pode aprender a cantar, assim como você consegue aprender todas as outras coisas. Agora, desenvolver um ministério nessa área, desenvolver uma carreira nessa área, talvez precise de outras questões também envolvidas, né? Então, a gente vai trazer tem isso, muito calma. assunto, assim, né, pra falar sobre A gente vai esse guardar tópico. aqui um suspense pra depois, mas a gente vai dar todos os toques, inclusive aquelas pessoas que querem, né, por exemplo, levar, né, a vida de músico, né, ou como seria a palavra correta para se dizer a respeito de um profissional da música? Músico, Seria cantor. Então, todas essas pessoas que têm esse desejo se você não nasceu com talento, vão aprender aqui com ela hoje, porque hoje ela já É. faz isso, ela leva profissionalmente, tá em ascensão de carreira aí, já tá logo ganhando o mundo inteiro aí, amei. né? Então, Esse é o plano. Então a gente vai aprender com ela aí como é que faz esse negócio dar certo. O que hoje você acredita que dentro das suas experiências aí, porque com 14 anos você entrou num estúdio de gravação para você Fazer backing vocal. começar esse negócio. Como que foi isso? A primeira vez que você entrou lá e já começar a gravar e já ser backing vocal? E de quem é que você foi backing vocal? Como é que é esse negócio aí? Eu queria lembrar de todos, mas eu não tenho, assim, nem ideia de quais foram os cantores, que foram tantos. E na época, como eu não tinha muita essa coisa de rede social, hoje, assim, todo mundo que eu vou gravar, eu faço um story, né? Eu tiro uma foto, a gente registra esses momentos. Marca a pessoa. Antigamente não, só entrava, gravava, saía, nem sabia pra que era. Mas geralmente era música gospel, né? E eu não sei, eu não tinha toda a experiência ainda que eu teria, né, nos anos seguintes, mas eu sempre tinha certeza de que aquele era o meu lugar. Então eu nunca fiquei, meu Deus do céu, paralisada, travada, mas eu entrei no estúdio e falei, uau, esse é meu sonho, era isso que eu sempre quis, eu me vejo, né, aqui, fazendo isso da vida, eu me sentia super feliz e realizada, não sabia muita coisa ainda, fui aprendendo, né, com o tempo, mas foi uma das maiores realizações. Você nunca pensou em fazer outra coisa da vida? Já. Já pensei em O fazer que outra você pensou coisa. em fazer? Eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e urbanismo. Não lembro o ano, acho que foi 2014, 2015. Eu tranquei a faculdade no segundo semestre, porque eu amava, né? Eu amo arte, no geral. E até hoje eu gosto muito de arquitetura, de desenvolvimento de projetos para minha casa. Tudo que eu vou fazer lá, reforma, tudo sou eu que tenho um dedinho lá de desenhar, de fazer do jeito que eu quero, planejar. Mas não era aquilo que preenchia, assim, meu coração por completo. E aí eu me voltei pra música. Eu comecei na música, aí eu dei aquela pisadinha lá fora, deixa eu ver como é que é, né? Porque o brasileiro, não sei se é só o brasileiro, mas eu conheço muito, né, a mentalidade do brasileiro, e tem essa questão do músico não ganha dinheiro, né? O músico não tem como ter uma vida, uma carreira bem-sucedida, principalmente no Brasil. O pessoal fala muito mal do Brasil, não sei o que acontece, né? Mas eu já vejo muito diferente, eu vejo muitas oportunidades, só que você tem que saber os processos, né? Tem que saber os métodos, os caminhos, estar no lugar certo, com as pessoas certas. Inclusive, foi isso que me fez pisar no estúdio pela primeira vez, né? Foi através de uma pessoa, de um produtor da minha igreja, onde eu congregava na época. E ele me viu cantando na igreja. Eu estava em ação, né? Não estava parada esperando alguma coisa me abduzir, né? E me levar para o lugar. Deus vai fazer alguma coisa por mim, o que eu faço? Onde Nada. eu teria que estar. Eu estava lá cantando, servindo, fazendo toda a correria que eu sempre fazia, que eu sempre fiz desde muito cedo. E aí ele me viu lá e falou, você precisa... O mundo precisa te ouvir, você precisa ir para os estúdios, você precisa fazer mais com esse seu talento, né? E eu era super novinha, assim, não tinha lapidado nada, vocalmente, principalmente. E estar no estúdio foi uma das maiores escolas de canto que eu já tive na minha vida, né? De aperfeiçoamento vocal. Qual o papel dos seus pais
dentro desse processo, até você chegar lá no estúdio, eles te apoiavam, eles te incentivavam? Como que era essa relação deles, já que eles já eram músicos, né? E você nasceu nesse ambiente, foi influenciada por esse ambiente. Como que era essa relação de vocês, assim, dentro das tuas decepções, durante o processo, dentro dos seus questionamentos? Como que era isso? Meus pais sempre foram pessoas pé no chão, pessoas simples, né? Então, eles sempre alinhavam as minhas expectativas, ao mesmo tempo que eles sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo. Então, eu era muito novinha, né? De menor de idade ainda. Então, nos estúdios, eles tinham que me acompanhar, né? Minha mãe ou meu pai sempre estava presente comigo. E eles sempre foram junto comigo, ficavam lá a gravação inteira e apoiando e tudo mais. Meu pai, ele, antes de eu nascer, antes de se converter, ele teve o início de carreira musical, né? Ele cantava rap. E ele escrevia letras, então ele já meio que sentia um pouco de como que é esse mundo artístico, né? Só que ele não deu continuidade. Então ele sempre foi aquela pessoa, aquele pai babão, que fica muito feliz por ver eu alcançando coisas que ele gostaria de ter alcançado, né? Então ele sempre me apoia nas correrias. Até hoje ainda meu pai é um grande apoiador, assim, do meu trabalho. Sempre investiram, né? Quando precisava desembolsar algum valor, eles estavam sempre presentes. Não éramos ricos, digamos assim, mas eu sempre podia contar com eles, com o apoio deles, em todos os sentidos. E aí você começou depois desse período aí que você começou a ser backing vocal, né? Você começou a dar aulas na igreja, foi isso? Você começou a ensinar outras pessoas? Porque uma das coisas que eu acho bacana é que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Verdade. Então, você acredita que o fato de você começar a ensinar as pessoas tornou você uma cantora melhor, permitiu que você desenvolvesse ainda mais suas capacidades, suas habilidades? Certeza. O quanto isso foi importante para você? Conta mais aí, como é que foi esse processo de ensinar? Assim, eu nunca escolhi ser professora de música ou professora de canto. Aconteceu. Na verdade, assim, antes de ter idade para pensar em alguma coisa do que eu ia fazer da vida, eu me lembro, estava até conversando com a minha mãe esses dias, que eu ensinava as minhas bonecas. Eu tinha uma lousinha de brinquedo, era até improvisado, não era uma lousa, era um negócio de plástico lá que tinha em casa, e eu escrevia giz, ensinava geografia, português, matemática para as bonecas, né? Então eu sempre tive bonecas vontade... inteligentes delas, hein? Eu sempre tive vontade de ser professora, mas eu nunca pensei, vou ser professora de música. Também sempre tive vontade de ser cantora, mas eu nunca pensei assim, nossa, meu sonho é ser professora de canto. Nunca teve isso. Eu tocava e cantava na igreja, as pessoas viam que eu me desenvolvia bem em tudo, e aí eu comecei a receber os pedidos, né? De, me ajuda com isso, me ensina a cantar, ou tocar como você toca. Tinha um maestro, na época, que congregava com a gente, e ele ensinava, né? E eu era uma das alunas, e ele passava a tarefa, passava a lição, e eu pegava muito rápido. E aí, daqui a pouco, eu estava ajudando os outros alunos. Então, eu era a ajudante do maestro que ensinava. Então, eu acabava sendo muito rápida nas coisas e ajudar a ensinar. E, a partir daí, eu comecei a pegar essa questão da didática mesmo, né? Porque não é só você saber tocar ou saber cantar. Você tem que saber passar aquele conhecimento para alguém de maneira clara, né? De maneira que leve ela do ponto A para o ponto B. Isso foi muito cedo também. 13, 14 anos aconteceu. Só que não fazia isso ainda profissionalmente, né? Como uma forma de renda. E aí, um pouquinho depois, foi que eu comecei a ter essa visão, né? Então, porque hoje você vive integralmente da música, né? Você empreendeu, você começou aí sua carreira como cantora profissional, backing vocal em eventos e gravações, compositora, professora de canto, arranjadora vocal, produtora vocal. Você possui cursos online com centenas de alunos. Como que foi esse processo onde você percebeu que isso se tornaria algo sério e que você iria ir realmente para outro nível e que você levaria isso como estilo de vida? E como que é levar isso profissionalmente hoje, empreendendo nessa área que a gente sabe que muitas vezes reserva muitos desafios, tem muita gente no mercado, é competitivo. Assim como que é para você? Áreas, né? Assim, não é fácil mesmo, mas eu tenho um conforto que é saber que eu tô fazendo aquilo que eu amo muito fazer, né?
Bom. Então, isso já alivia grande parte dos desafios que eu tenho para enfrentar. Mas ali, inclusive, quando eu decidi fazer a faculdade de arquitetura, essa foi a questão, né? A balança estava meio assim, poxa, eu quero viver da música, eu amo música, eu sempre tive esse desejo, esse envolvimento, mas eu não sei como que eu vou tornar isso um negócio, né? Realmente lucrativo. E eu queria ser também uma pessoa bem-sucedida, sempre tive visão, sempre tive ambição de, por exemplo, viajar, sabe? Ter as minhas coisas. E eu não conseguia encontrar o caminho entre a música e esse lugar onde eu queria chegar. Mas eu sabia onde eu queria chegar, só não sabia como. E aí as coisas foram acontecendo aos poucos. Acredito que sendo guiada também por Deus e sensível para saber o tempo, sabe? De cada coisa. Não aconteceu tudo assim. Eu não comecei ganhando o tanto que eu precisava e nem desejava ganhar, tanto que eu trabalhei com outras áreas. Eu fui auxiliar administrativo, eu fui assistente de telemarketing, eu trabalhei na área comercial, com vendas, com operadora Imagina telefônica. Ela atendendo no call center, a pessoa nervosa. Ela, calma aí, pessoal. Só um pouquinho, deixa eu cantar pra você ficar calmo. Dono de todas. Quem me dera, se fosse assim, tava bom. Mas não é, call center não é assim, o povo liga virado, loucura, bravo. É o caos. Aí ela com aquela voz mansa, suave, assim, peraí, vai ficar tudo bem, calma. Eu nunca consegui me encaixar nessas coisas, mas eu entendo que foi um processo que soma hoje com o que eu faço. Então, eu estava até conversando com você antes, que eu sou multitarefas, né? Não é o meu plano continuar assim para sempre, mas hoje sou eu que faço tudo. Eu que cuido das minhas vendas, eu que cuido das minhas mídias, eu que cuido das fotos, dos vídeos, de tudo aquilo. Por enquanto, plataforma sou eu que Brasil faço. apareceu na sua vida. Ai, ó, Deus é bom, tá vendo? As coisas acontecem no tempo Raíza, certo. como que você vê a participação de Deus nesse processo? Você foi fazer arquitetura, você trabalhou com outras coisas no meio disso. Como que você vê que Deus te direcionou para você viver o que você está vivendo hoje e para você viver da música em si? Como que você vê a participação de Deus nisso? Olha, Deus, pra falar a verdade, eu fui ter um relacionamento mesmo com Deus a ponto de estar sensível e ouvir o que Ele tinha pra mim muito depois, né? Agora, cerca de 4 a 5 anos atrás, foi que eu fui ter realmente um relacionamento com Deus para consultá-lo. Então, pai, o que você tem para mim nesse momento, né? Mas, anteriormente, acho que o contato com a igreja me ajudou muito, porque eu sempre estive em contato com a música através da igreja, mesmo não trabalhando full time, né, na música. Então, aquilo sempre me manteve com a chama acesa, né, o coração aceso, e me manteve também com oportunidades sendo geradas. Então, na igreja eu acabei tendo um pouco de visibilidade, eu conhecia pessoas que me levavam para lugares, e uma pessoa vai falando para outra, que vai falando para outra. E o meu maior público, né, são pessoas da igreja, querendo ou não, até pelo meu histórico, né? Então, a música sempre esteve presente na minha vida, principalmente através da igreja, através das atividades da igreja, né? E de pouco tempo pra cá foi que eu fui conseguir encaixar todas as coisas, todos os pontos nos seus is. Ainda estou encaixando alguns. Mas hoje eu posso dizer que eu encontrei, né, o meu caminho. Pelo menos a direção eu já sei qual que é. E aí a gente tá indo em direção àquilo que Eu vejo assim, né? Dentro do ponto de vista bíblico, a gente consegue enxergar na trajetória de grandes personalidades bíblicas que tiveram aí a música e o louvor como uma grande ferramenta de cura na vida das pessoas. Como não lembrar de Davi, por exemplo, né? Davi ia lá, ele tocava a harpa, né? Que era um instrumento musical. E o Saul, ele tinha problemas, ele tinha, né, ali uma opressão, ele estava, pode-se dizer hoje, oprimido, estressado, ansioso, depressivo, enfim. Mas ele estava ali sendo oprimido ali por forças malignas. E quando Davi tocava, o homem simplesmente ficava bem. Né? Então, eu acho que o fato de a música ela ter esse poder de tocar a alma das pessoas, de tocar os sentimentos, de tocar as emoções, porque
Quem nunca um dia ouviu uma música, se arrepiou? Quem nunca um dia ouviu uma música, chorou? Sim. Quem nunca um dia ouviu uma música, tava mal e de repente mudou completamente o estado emocional, se sentindo bem? Eu vejo que existe também uma necessidade das pessoas entender que a música, ela vai muito mais além do que eu me tornar uma pessoa famosa, estar nos palcos. Na verdade, a música, ela Existe poder, né, na música. atinge as pessoas, e eu acho que é exatamente por isso que Deus, ele vai pegando pessoas específicas para colocar essas pessoas em evidência, né? Por exemplo, quem era Davi? Davi era um cara que estava lá, um menino que cuidava das ovelhas e era esquecido pela família, rejeitado pela família. Sim. Pai Ninguém não- dava nada. Né? Ninguém dava nada para ele. De repente, ele vai lá e ele começa a tocar pro rei. Então, vê a trajetória da onde Deus tira Davi, aonde coloca e para quem que ele tá tocando. Mas qual era o objetivo, de fato? O propósito de Davi era muito maior, era colocar Davi numa posição muito maior, mas antes disso ele ia ter que servir. Sim, exatamente. E eu acho que esse é o ponto. Por quê? Você participa de projetos sociais. Então você lecionou música para crianças do projeto social de Paulista, da Igreja Luterana, em 2016 a 2018. Você foi para a África, na Angola, em 2020, para participar de projetos sociais da ONG Atos. Como que foi isso? Como que é para você utilizar esse dom, esse talento, utilizar a música para servir as pessoas? Como você se sente com relação a isso? Qual a sua visão disso? Isso é um dos fatores que traz realização também, né? Não é sobre mim, é sobre as pessoas que estão sendo alcançadas através daquilo que eu faço. Então, a gente tive a oportunidade de alcançar crianças, desde crianças de 4 anos até crianças autistas eu já pude ensinar, né? É complicado falar ensinar, porque a gente troca tanto que eu não me sinto a professora e o aluno, né? Eu me sinto, tipo assim, alguém ali recebendo tanto quanto eu estou também entregando, né? Dar aula para crianças autistas foi algo que me ensinou muito. Dar aula para criança, no geral, me ensinou muito. Até idosos. Então, todas as faixas etárias eu já tive esse contato, essa oportunidade de ter a experiência de somar experiências, né? E de aprender muito e de ensinar também. Então, esses projetos sociais foram verdadeiras escolas para mim. Na Angola, eu confesso que eu fui mais aprender do que ensinar, porque eles... Eu não sei. Sabe aquela pessoa que a gente estava comentando que nasce com a música? Eles. Eu fui lá, né, para servir na parte de música, né? Porque foram vários especialistas de várias áreas. Então, tinha dentista, médico, profissional de todas as áreas possíveis que você possa imaginar. Eu fui para servir com música, tanto na parte pedagógica, mas também para auxiliar em outras áreas, em outras coisas, né? Eu cheguei lá, o que eles mais fazem do dia até a noite, a hora que vai dormir, até dormindo, se bobear, eles cantam. E cantam muito bem. E abrem vozes. E é aquela coisa linda. E eles dançam. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eles pegam uns pedaços de coisa e começam a bater. É assim isso mesmo lá. A mãe tá lá costurando e as crianças tá tudo em volta. E a mãe começa a cantar. As crianças respondem em vozes abertas. Eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então, eu fiquei impactada, assim, com aquele ambiente musical. E aí você percebe que a música é um refúgio que eles encontram, né? Porque, pelo menos ali na comunidade onde eu fui visitar, são pessoas que sofrem, ainda sofrem muito, né? Decorrente às guerras que tiveram, a tudo aquilo que foi tirado deles, né? E eles ainda estão recebendo de volta. Então, eles encontram na música uma forma de se refugiar, de se alegrar, de ter gratidão, né? De se manter a sua esperança viva, né? A chama acesa. Então, aquilo me ensinou muito. E esse é um dos maiores aprendizados que eu levo com esses projetos sociais, né? A música é muito além, como a gente estava falando, de técnica, de notas, dó, ré, mi, que você junta e forma uma música. A música mexe com todas as esferas, né, do ser humano. Eu já ouvi falar que, por exemplo, a música tem melodia, harmonia e ritmo. E a melodia, ela fala muito com a sua mente, né? A melodia, geralmente, é onde está a letra da música. Então, quando eu canto ali, dono de toda a ciência, tem uma melodia, onde um caminho por onde as notas percorrem. A harmonia é aquela basezinha que o teclado fez ali, e ela comunica muito com o nosso espírito,
o nosso estado de espírito, né? E o ritmo comunica muito com o nosso corpo. Então, de acordo com o ritmo da música, você se movimenta, até as suas batidas do coração E são influenciadas. é muito também. inconsciente, né? Porque daqui a pouco a gente tá acompanhando com o pé, tá acompanhando com a mão. Dependendo da música. Pra qualquer dependendo idade, como pra qualquer for. pessoa, não importa, né? Exatamente. Então, ela ultrapassa barreiras de idades, até mesmo de gostos, muitas vezes, né? E até mesmo de religião também. Então, a gente, através da música, existe um universo muito abrangente que mexe com o ser humano de maneira E sensacional. já tem pesquisas, né, que revelam os benefícios da música. Tem eu vi uma entrevista no jornal o Globo de um psicólogo, Daniel Levitin, que ele conta que estudos recentes reforçam que ouvir música melhora a saúde física cerebral, aumenta a função do sistema imunológico, promove vínculo social mesmo na ausência de outras pessoas, produz bem-estar, melhora o humor, melhora a saúde de todos os aspectos, ajuda pessoas que têm problemas com ansiedade, estresse, depressão. Então, quer dizer, vamos pensar no seguinte, quando a gente entra nesse aspecto, como você enxerga hoje a música no processo terapêutico? Porque, claro, eu vou puxar braço pro meu assado agora, né? Eu sou terapeuta, então, assim, dentro do processo de terapia, nós utilizamos música para o atendimento aos pacientes. E, poxa, não é tão distante entender o quanto as pessoas, por exemplo, quando entram numa igreja também e escutam o louvor, tem pessoas que são curadas por meio do louvor. Então a gente vê que a música e o louvor, eles andam muito juntos, né? E tanto um quanto o outro, ele tem o seu papel de importância. Agora, a pergunta que não quer calar, qual a diferença da música pro louvor? Como você enxerga isso? Vamos começar por onde tudo começou, né? Tá. Quem foi que criou todas as coisas, né? Nós sabemos que foi Deus. E antes de nós existirmos, a música já existia. Olha que coisa louca, né? Então, eu acho que a música, se ela veio de Deus, então o nosso... Digamos que você perguntou sobre a diferença da música e o louvor. Na verdade, tudo começou com o louvor. Tá bom. Depois surgiu, digamos que o separado música, que é qualquer outra música que você ouve hoje em dia. Depois tudo foi catalogado ou formulado como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Antes mesmo de existir toda essa organização que a gente conhece como música, existia o louvor, né? Então, o louvor, ele é muito maior. Ele é muito além das notas que a gente ouve, mas as notas organizadas em melodia, harmonia, ritmo, letra, são uma ferramenta, né, para a gente chegar num lugar de adoração, chegar num lugar de louvor e atingir, acessar um lugar no espírito, mente, alma, corpo, enfim, onde talvez no silêncio, né, a gente talvez não consiga fazer isso. Deus, ele é tão perfeito que ele sabia exatamente como fazer. Ele sabia os acordes ideais que poderiam ser utilizados, né? Eu fico imaginando como é que deve ser a música lá, né? Nossa! Porque se a gente já faz umas coisas aqui absurdas... Não, e a gente na nossa total limitação, né? Então, tipo assim, meu Deus. Então, eu creio que o louvor é maior do que a música, é algo muito além. Mas a música, ela é uma ferramenta de louvor, é uma ferramenta de adoração, uma ferramenta que a gente pode utilizar para alcançar níveis maiores em Deus. E quem tem a consciência disso, e também tem a consciência musical, tem aquela diferenciação, sabe? Aquele ministro que você ouve e fala, uau, isso foi diferente, né? Você sabe quando a pessoa tem noção do que ela está fazendo, tanto de um lado quanto do outro, né? Louvor e técnica musical mesmo, né? E você sabe quando a pessoa é um adorador, mas musicalmente... Jesus amado. Aí vem a pergunta... Faz ele parar, por favor, pai. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Tem gente que diz assim, não, olha, eu canto com o coração. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Pessoa que chega na igreja... Se fosse só com o coração, tava bom, né? A pessoa diz assim... vamos fazer a pergunta aqui pra Rai, né? O que você tem a dizer pra pessoa que canta mal e ela diz que Deus olha pro coração? Fala pra gente aí.
Eu creio também que Deus olha pro coração. Polêmica, vai. É porque quem aqui tá numa igreja e quem é pastor, líder, ou você que tá aí na frente de um trabalho da música, e principalmente nesse meio cristão, evangélico, né? Provavelmente já teve que lidar com isso aqui. A pessoa diz assim, não, mas Deus olha pro coração. E a pessoa sabe que ela não canta bem, mas ela diz, não, Deus olha pro coração. Como é que é esse negócio aí? Eu pergunto pra pessoa primeiro, se você estivesse numa igreja e o pastor pregasse mal, não soubesse, falasse versículo errado, citasse referências erradas da Bíblia, você iria levar em consideração aquilo que ele está dizendo? Ou você ia ter alguma coisa ali que não confere, sabe? Divergente. Uhum. E o pessoal chama de levita, né? O ministro de música é a mesma coisa. Deus pode até olhar para o coração. Aquele pregador, ele estava fazendo aquilo de coração, com boas intenções, mas se ele não estudou, se ele não se preparou, se ele não tem um mínimo de habilidade, aptidão para pregar a palavra ou para levar aquilo, né, da maneira que chegue a alguém e provoque um determinado resultado, o cantor ou o ministro de música, né, que canta na igreja, é a mesma coisa. Pode ser com o coração. Seu coração Deus está vendo, só que as pessoas não são Deus. As pessoas elas vão olhar sim a parte técnica e aquilo vai também influenciá-las de alguma maneira, negativamente ou positivamente, e pode até atrapalhar, inclusive, o processo de conexão de alguém com Deus. Se você está cantando tão mal que as pessoas não vão conseguir se concentrar no que você está cantando ou passando. Assim como também tem gente que canta muito bem e quer dar muito. Né? E quer fazer muita coisa, quer fazer muito melisma. A gente tá com o Lucas aqui. É Lucas, né? Isso. O Lucas deve ter essa experiência, porque ele toca para as pessoas que cantam. Sim, sim. Você já pegou uma situação assim de o cara chegar e dizer assim, eu canto e tal, e você começou a tocar, misericórdia. Então, assim, as pessoas confundem muito, né, essa questão do coração, né? E elas cantam, tipo, achando que... elas usam essa justificativa para não se dedicar, para não estudar. E assim, uma fuga da responsabilidade. Exatamente. Tudo bem que ninguém tá perfeito no começo. Sim. Eu também ainda estou me aperfeiçoando. Mas cantar com o coração, porque Deus recebe o que vem do coração, não é desculpa para você não se aperfeiçoar no processo. Às vezes muitas igrejas começam do zero, né? E aí tem que pegar a irmãzinha lá, vem aqui, você vai cantar e tudo bem. Eu entendo, né, cada momento, cada processo. Mas a questão é a pessoa continuar a vida inteira com a desculpa de que eu não tenho voz para cantar, eu acho que minha voz é ruim. Tem uma dificuldade das pessoas entenderem a diferença entre adoração e ministração. Quando eu tô, por exemplo, no meu devocional, e eu coloco um louvor lá, e eu começo a cantar lá, a minha técnica não importa naquele momento, porque ali sim, Deus está olhando meu coração, Deus está olhando a verdade que eu estou entregando. Exato. Agora, quando a gente está na ministração, seja tocando, seja cantando, seja pregando, ou fazendo qualquer outra coisa, a gente é um instrumento. E Deus está usando, né, a nossa técnica para alcançar alguém ou para uma finalidade específica. Se a gente não tem essa técnica, seja na pregação, no canto, em tocar, a gente vai acabar limitando o agir de Deus, né? O ministro, ele é um condutor, né? Tem até um pastor amigo meu que ele uma vez a gente estava tocando numa reunião e esse pastor, ele é músico, né? E aí acabou a reunião, né? A gente conversou ali, ele falou, olha, a gente foi muito bom, tiveram alguns detalhes ali, a gente vai ajustar, né, tal. E a gente batendo um papo sobre isso, ele falou, mas olha que coisa curiosa, né? Se a gente pegar no Velho Testamento, tinha que ser perfeito. Se tivesse algum erro, o músico, o levita morria. Aquela pessoa que fizesse algo que não fosse se ele estivesse no pecado mesmo. Exatamente. Né? E tipo, aí a gente utiliza a questão do Novo Testamento, né? Que é muita graça. A graça, a hipergraça. E aí ia falar, não, mas Deus, ele enxerga o coração, ele olha o coração. Eu tenho uma experiência que uma vez eu fui em um evento de uma igreja e aí era... eu não vou citar os nomes, né, dos envolvidos, mas era uma igreja, eles estavam fazendo uma apresentação e tinha o Ministério de Dança, que estavam se apresentando, fazendo lá um ato profético.
E aí eles estavam fazendo com CD, né? E aí, no meio do CD, eles iam fazer uma transição com a banda. E aí, tava um ambiente muito, muito maravilhoso. Um ambiente, assim, que você tava vendo que tava acontecendo alguma coisa ali muito nítida. Você quase cortava, assim, ó, a unção, assim, dava pra cortar, assim. E aí, quando a banda entrou, começou a pesar. E assim, obviamente, eu tava me entregando ali no ambiente, adorando ali, eu tava... Saiu do espírito Mas na hora. Mas na hora o ouvido, ele começa sensível. a acusar, a falar assim, isso não tá legal, isso não tá soando bem. Mesmo você se entregando ali, você desconecta. Você começa a se desconectar porque o ouvido, ele Incomoda, é natural. O ouvido, ele é um portal que gera uma sensação. E aquela sensação não tava boa, da banda. Então vê Isso que é a pessoa acaba atrapalhando o fluir de Deus, Exatamente. né? Então é mais ou menos quando você tá numa reunião e alguém entra no meio e começa a atrapalhar a conversa, né? Aquela pessoa inconveniente. Então a vontade que dá de Deus dizer assim, pera, ei, calma, fica quietinho aqui que tá bom aqui. Não, ainda não. O Fernandinho, ele disse uma vez, eu ouvi ele falar, boa vontade mais amadorismo é igual a vexame. Exatamente. Concordo. Então, assim, a pessoa tem boa vontade. Tudo bem, a gente não tá invalidando isso. Sim. Mas se tiver o amadorismo, não tiver a preparação, a capacitação, pô, A boa vontade tem que vir em seguida. entendeu? Aí Prepara. complica, porque vai até envergonhar a igreja, Deus, né? Imagina, a gente vê hoje esses músicos aí que são músicos internacionais, o quanto essas pessoas estudam, o quanto essas pessoas se capacitam, né? A preparação vocal, por exemplo, a Rai mesmo, ela tava aqui ronronando igual um gatinho aqui há pouco tempo. Aí tava procurando. A gente tava procurando onde é que tá o gatinho aqui. Não, era a Rai ali. Ela tava lá, foi no banheiro, daqui a pouco ela... Mas é o quê? É uma preparação, ela sabe. Por exemplo, o amigo aqui não faz nada, depois tá lá... sem voz, rouco. Não, só o outro tossindo aqui, ó, é a mesma coisa. A gente é pastor, fica lá com o microfone. Até pra rir, o cantor tem que tomar um certo cuidado. Então, assim, tem toda uma situação ali, por exemplo, que nem a preparação para um culto a Deus. Não tem toda uma liturgia, ele não tem toda uma preparação. Pô, por que vai ser diferente com louvor, né? Fora que também, quando o ministro ele tá preparado, ele está consciente daquilo que ele está fazendo, ele fica mais aberto para o que Deus tem para fazer ali. Sim. Então, se ele está nervoso com a música, com a letra, com a voz, com a técnica, com o ar-condicionado, que já não é... Eu tava reclamando aqui com ele, gente. Já do ar. desliguei. Nervoso com o ar-condicionado, que tá gelado, e aí... As pessoas que estão olhando com cara feia, não sei o que ele tá pensando de mim, da minha voz. Então, é muita coisa. Imagina se você vai ouvir Deus. O que Deus quer falar? Você não vai conseguir ouvir. Fica muitos ruídos, Isso, né? Você tem que ir eliminando as variantes, né? Estar seguro de cada uma dessas coisas. Até a forma de se vestir pode influenciar em como que o ministro vai agir, vai lidar. Como que vai ser o desenvolvimento daquela reunião, daquele culto, por exemplo. E tudo Porque isso vai colaborar eu acredito com a unção. que a unção, né, o poder de Deus, essa questão espiritual, ela vai sair do altar onde estão os ministros para o povo, né? Então, até isso é importante, como o próprio Igor falou, né? Então, existe uma diferença entre você adorar e você ministrar. A adoração é um ato individual, a ministração é um ato coletivo. Então, enquanto você está adorando, é você e Deus. Agora, quando você está ministrando, tem que entender que você é um instrumento ali, né? As pessoas usam muito como desculpa, né? Eu sou adorador, eu não sou cantor. E aí, ela tá querendo ser humilde quando ela diz isso, eu entendo. Só que eu sou adorador e eu não sou cantor, e ficar com aquilo e preso naquilo, então ela não vai estudar, porque ela não é cantor. Ela é adorador, então o jeito que ela canta, se tá ruim, vai continuar ruim de todo jeito. E assim, isso não é legal a partir do momento que você sobe no púlpito para ministrar a música para outras pessoas. Como ele disse, né, que já é uma outra coisa. Você é cantor e adorador. Então, a pessoa tem que entender isso. A partir do momento que ela entende isso, ela se abre para aprender, para aperfeiçoar. Porque senão sempre vai ficar ruim e a pessoa pode sim atrapalhar o que Deus sempre vai fazer. Isso é ruim. As pessoas fazem uma associação errada da humildade, né? Que a Carla acabou de dizer. A pessoa tá tentando ser humilde. A pessoa tá tentando ser humilde, mas na verdade esquece que ser humilde é ser ensinável. É você estar disposto a aprender.
Então, eu também, eu vou usar um exemplo, conheço uma pessoa, né, eu também não vou citar o nome, né, Tá Preservar, tá né? preservando as almas Preservar. aqui, Tem né? muitas pessoas sendo reveladas aqui. mas que ele toca um instrumento, né, e ele se vende como um dos maiores do Brasil, né, ele sempre se vendeu como um dos maiores do Brasil, mas ele não era. Eu falava pra ele, meu, olha, falta algumas coisas ainda Dá para uma você segurada. chegar nesse lugar de ser o melhor do Brasil. E ele, não, eu tô entre se não for o primeiro, eu tô entre os 3. Eu falei, tá bom, beleza. Mas, na hora de fazer os trampos, ele não era chamado, ele não era lembrado. Então, eu falava, isso não condiz com o que você tá dizendo. Então, assim, era muito mais fácil ele falar assim, ó, fulano, você que é top, você que tá aí no alto aí, né, tocando com todo mundo, cara, o que você pode me ensinar? O que você pode me mostrar pra mim, de repente, fazer diferente? Não, então, assim, a pessoa, ela tá num pedestal e ela não quer descer pra aprender o que precisa aprender. Então, a humildade, ela é você aprender. Muito bom isso que o Lucas colocou. Rai, como é que você lida com orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, nesse meio aí da parte da música, do louvor, que a gente encontra? Tem isso? E como que é lidar com isso? Tem isso, Lucas. O que mais tem? Acho que a música, ela é uma função. A gente viu Lúcifer, né? Como que foi? Ele foi o primeiro exemplo, né? De arrogância, prepotência, de se achar o melhor, de não ser ensinável, de não se abrir para uma liderança, né? Para uma... Qual é a palavra? Uma submissão, nesse caso. Essa é a palavra. E a gente encontra muito isso, infelizmente, né? Eu acho que a pessoa com o coração ensinável, com o coração humilde, é a pessoa que consegue alcançar o coração de Deus e ter mais o resultado que o ministro ele precisa atingir dentro da igreja, por exemplo. E as pessoas, na música, é muito comum, sim, a gente lidar com pessoas prepotentes, pessoas ignorantes, no sentido literal da palavra, de não saber o que está fazendo, mas achar que sabe, né? Querer demonstrar que sabe, passar por cima das pessoas, né? Rebaixar outras pessoas. Assim como a gente também encontra pessoas de menos, que a gente falou, né? A pessoa que é o adoradorzinho lá, que não sei de nada, minha voz é ruim, mas eu vou cantar aqui. A gente também acha a pessoa que tá aqui, que às vezes nem é tudo isso, e às vezes é. A pessoa realmente canta muito bem, toca muito bem, mas ela não se dobra a ouvir críticas, ouvir opiniões, a aprender. Ela não elogia outras pessoas, então ela é sempre melhor do que o outro. E eu lido sendo diferente, primeiro. Eu sou a pessoa humilde, a pessoa que tenho dúvida, eu vou perguntar. Aquilo que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Aquilo que eu não sei, eu aprendo. Então, eu primeiro dou o meu exemplo, né? Eu sou a pessoa que sempre fica mais quietinha na dela. Eu nunca falo sobre mim. É muito difícil eu chegar num lugar e falar, e aí, eu sou a... tal. Geralmente, alguém fala por mim, olha, essa daqui sabe do que tá falando. Então, isso é sinal de que você tá sendo humilde, né? Você não é a pessoa que se expõe como todo-poderoso, soberano, mas as pessoas te reconhecem por aquilo. Aí, sim, é uma outra questão. E tem muita gente que se autopromove demais. Tem um E aí, essas pessoas é de se desconfiar. É dessas que tem que ficar com o pé atrás. Tá bom. Essas que sempre chegam falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e no final ela não faz. Não faz. Então, a gente pode entender que a música e o louvor, eles têm ali as suas particularidades e eles devem andar praticamente juntos. Só que uma hora você pode estar fazendo música, estudando música, e outra hora você pode usar isso, a técnica, a estratégia, a ferramenta musical para louvar. Exatamente. Então, entender que os dois, eles não são... eles não estão em desarmonia, mas, na verdade, entender os dois é o que traz a harmonia, é o que vai fazer você fazer algo com excelência. Então, é isso que as pessoas devem buscar. Então, uma pessoa que quer louvar a Deus, ela sim pode fazer isso com o coração lá dentro do quartinho dela, mas que no momento que ela quiser ministrar Deus para as pessoas por meio do louvor,
ela vai precisar atrás da música. Seria isso? Exatamente. Qual a maior dificuldade que você, como... Você falou lá que você cresceu na igreja, então você teve contato com os grupos de louvores, né? Eu não sei se você chegou a exercer algum tipo de liderança no louvor, já provavelmente sim, pessoas como ela. Duvido que não Sempre. assuma uma liderança dentro da igreja. como Nossa, pedir, canta não muito, tem faz... como impedir. Vai! Então, qual era as maiores dificuldades que você encontrava como líder de louvor entre o pessoal da equipe ali, de toda a turma do louvor? E como que você procurava resolver isso? Como que você resolvia? A maior dificuldade sempre não, talvez não a maior, mas uma das maiores dificuldades é realmente o amadorismo e o estar satisfeito em ser amador. Tá. Então, tudo bem você não saber fazer, mas você está disposto a aprender, aí, legal. É bacana trabalhar com essa pessoa que está disposta a aprender, a ouvir, a desenvolver, a treinar. Agora, a pessoa que é amadora e ela senta ali e fala, não, eu sou amador mesmo e eu vou fazer ruim, mas eu tô aqui servindo, então você tem que aceitar o que tem, porque é isso, né? Não tem outra pessoa para fazer, sou eu. Então, essa é uma das maiores dificuldades. A pessoa ser amadora e ela ainda aceitar aquilo com muito orgulho e não querer crescer. E a outra dificuldade é justamente a parte espiritual. Muitas vezes a pessoa até tem um dom, um talento, e ela tem a habilidade musical, mas ela não quer buscar a Deus, ela não quer se desprender espiritualmente falando. E o departamento de música, ele é algo... Não só o departamento de música, todos, mas ele é muito linha de frente, né? Digamos assim. Para que todo o restante funcione dentro de uma reunião, por exemplo, a música é o primeiro impacto. Então, as pessoas elas têm que estar preparadas espiritualmente bem, têm que se consagrar, elas têm que estar alinhadas com a visão da igreja, a visão do ministério. A letra das músicas, elas precisam condizer com aquilo que a visão acredita, né? Tem muitas músicas que são gospel, que são evangélicas, que são cristãs. Mas nem todas essas músicas vão estar dentro da visão que a sua igreja, que o seu ministério, que a sua liderança acredita. Então, é difícil quando você encontra pessoas que querem bater de frente com isso, que não se submetem, que não querem aprender e se alinhar espiritualmente e também no sentido musical, né? Porque fica uma trava ali e o grupo não consegue avançar, não consegue crescer. Teve algum episódio que aconteceu, assim, nessas épocas em que você cuidava dessa liderança, que foi chocante, assim, que aconteceu, que você pode compartilhar com a gente? O bafo aí. Já teve discussão, assim, no meio do ensaio. Gente, o ensaio do grupo de louvor. Você imagina como é que é isso. Os irmãos lá se consagrando pro culto de amanhã. Hoje é sábado, amanhã vai ter culto. Os irmãos batendo boca, quase saindo na porrada, gente. Tão bem sensíveis ao espírito esse, né? Você já viu uma coisa dessa? Tipo, sair mesmo no grito? E você? Por discordar de um acorde. Não, tem que ser essa nota, não, tem que ser aquela. Tem isso, né? Você, Lucas, deve saber ainda mais sobre isso, né? Dessa parte de, não tô me escutando e tal, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu já vi, assim, na verdade, isso que você falou da questão do problema, eu vejo, na verdade, sempre tem 3 tipos de problema dentro de um ministério de louvor. O problema, às vezes, está sempre no vocal, ou às vezes o problema está na banda. O tecladista tá falando no vocal. Não, ou às vezes o problema está na banda, ou tá no som. Ou tá no som. Então, assim, o que acontece? Geralmente, o problema eu falo isso porque, assim, eu como músico, eu vejo, eu ando com muitos músicos, eu sei que, cara, muito músico não sabe o que tá fazendo no altar. Ele tá tocando, ele tá apenas tocando música. Ele não tá ministrando, ali no momento. ele não tá com o coração. Então, por exemplo, para muitos músicos, uma música, eu falo isso na questão, por exemplo, de escolha do repertório. O cara vai tocar, eu nem vou estudar porque essa música tem 2 notas. Mas aí, às vezes, tipo assim, o cara não estuda e faz mal feito. O cara tem condição, tem técnica, tem qualidade para fazer aquilo bem feito. E ele, aquelas 2 notas básicas, ele não faz com o coração entregue. Ele faz, mas é chato essa música. Agora, se fosse aquela música pauleira, top, cheia de frases, cheia de coisa lá, eu ia fazer com empenho. Ou, às vezes, até nem com excelência, né? Às vezes, pega, meia boca, né? Às vezes o vocal, você vê o vocal, que o vocal também não sabe o que tá fazendo. Eu costumo ver também isso em algumas vezes. O vocal, por exemplo, desligado do ambiente que está acontecendo ali no culto.
E aí isso interfere também. E aí eu vejo também a questão, às vezes, de som. Né? A banda tá top, Às o vocal vezes, tá top. às vezes os dois estão bons e o sonoplasta, ele também não está ali. Ele tá, então, assim, você vê... Eu acho que esses são os 3 tipos de problema que mais acontece. E eu já vi, por exemplo, casos de quase estourar uma briga entre sonoplasta e banda, sonoplasta e vocal, porque o cara tá lá com o microfone cantando já 1 minuto e o sonoplasta não soltou a voz do cara, não aumentou. Nossa, isso acontece muito. E eu já vi, por exemplo, essa cena, uma vez eu vi, eu fiquei assim, indignado. Eu tava numa igreja, né, num culto, e aí eu tava na cabine de som. Eu já tinha tocado, então eu subi, né, na cabine de som pra ver alguma coisa lá com alguma pessoa. E aí tinha uma menina que estava ministrando, ela estava cantando com playback. E aí quando começou o playback, ela não estava ouvindo, né? No retorno ela pediu pro sonoplasta, ela falou assim, olha, consegue aumentar um pouquinho o meu retorno? Aí ele aumentou um pouquinho ali. Aí ela, aumenta um pouquinho mais, e cantando e pedindo pra ele aumentar um pouquinho mais. E eu vi do nada o cara fazer isso aqui, ó. Eita. Aumentou tudo, começou a estourar, apitar, não sei o que. Ele falou, quer retorno? Então tô agora. Perdeu a paciência. Faltou inteligência emocional do irmão. E aí eu vi o quê? O cara, ele não tava no ambiente do culto. Porque ele, na verdade, ele atrapalhou uma pessoa porque ela tava pedindo algo que, na verdade, era uma função que ele deveria fazer. Ele deveria estar apto a servir. Né? Isso é muito comum. Salmo 33, Salmo 133, né? Deus ordena a bênção onde tem união. Sim. E eu acho que essa falta de união, essa falta de clareza sobre o propósito do evento que está acontecendo, as pessoas elas acabam entrando numa rotina, né? Vai fazendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, sim. Já está no automático. Então, às vezes ela nem saia mais, às vezes ela nem revisa o material, o conteúdo, às vezes ela, já sei o que ele vai fazer, já sei como que vai fazer, e é aí que mora o perigo. Sim. Porque é aí que vem as falhas, é aí que vem os erros, é aí que vem os imprevistos, a pessoa não se preparou, e isso é uma coisa que interfere em todo o grupo, né? Porque adoração, ministração, numa igreja, né, num evento... As pessoas têm que estar todas engajadas nesse propósito, né? Eu tenho a falta de visão, né? Até a igreja, como os irmãos mesmo da igreja, como eles chegam e se eles estão realmente abertos e disponíveis, dispostos. O povo, também você diz, né? Isso. Então, se o músico não está ligado um no outro, ligado espiritualmente, ligado na palavra, consciente, sabe? Alinhado na visão, não vai fluir bem. Se o músico tá... E a igreja está morta, embora o músico também ele tenha esse papel de trazer, de conduzir a igreja para esse lugar, né? Por isso que nós estamos ali. Mas a igreja também precisa ser doutrinada e ensinada que também é papel dela se dispor naquele momento, sabe? O músico tá lá quase dando cambalhota e o irmão... Eu costumo ver que tem algumas igrejas que... Não dá. Você vê que ainda, na verdade, ainda é uma cultura muito presente ainda aqui. O momento de louvor é literalmente, tipo assim, ó, o louvor tá lá cantando, ministrando, e as pessoas estão chegando e se acomodando, e aí eu já vi muito isso, a pessoa chegar atrasada, né? A pessoa já chega atrasada no culto. Aí tem alguém ali na frente, no banco da frente, tá lá se entregando. Tá virando uma mentoria de louvor isso aqui. A pessoa tá lá adorando. Conteúdo extremamente compartilhável. Aí chega esse irmão atrasado. Façam um pix aí, pessoal. E vai e cumprimenta essa pessoa que tá adorando. Ou seja, ela chega atrasada e atrapalha. O irmão tá lá, né? Aí eu chego... E aí, meu? E aí, mano, beleza. A pessoa já tá tipo... Peraí, Deus, calma aí que o atrasado chegou. E aí a pessoa leva o momento de louvor como se fosse um fundo musical pra a igreja chegar. Pior é quando o músico chega atrasado. Então, aí complica tá rolando ainda lá, mais. O cara vai lá, irmãos. Não façam isso. Não, vai testar a guitarra. Pô, peraí, cara, né? Já começou. Mas ter essa sensibilidade, né? Eu acho que é isso, né? Sensível. É a sensibilidade de entender o que está acontecendo, qual é aquela atmosfera, né? O agir de Deus. E aí, quando a pessoa tá vamos agora trazer para a parte espiritual, né? Quando a pessoa tá na carne, né? Ela tá apenas sendo guiada pelos seus sentimentos ali, pelas suas emoções, pelas suas vontades. E às vezes ela até pode estar, de certa forma, contaminada, chateada com alguma coisa, com raiva, discordando de alguma coisa.
isso tudo acaba sendo um grande empecilho aí para que haja um fluir do Espírito e um agir de Deus no ambiente. Infelizmente. Né? Imagina se Davi tivesse bravo, revoltado, Meu porque foi Deus. rejeitado pela família e ele fosse amargurado. Como é que ele ia tocar a harpa e ajudar o Saul? Como é que ele poderia estar lá se apresentando diante do rei? Né? Como é que ele poderia, vamos agora entrar na parte espiritual de luta, né? Como é que ele poderia lutar contra o Golias, o gigante, se ele não tivesse primeiro lutado com o urso e com o leão lá atrás? Tem algo que eu tenho aprendido que o cantor, o ministro, né? Vamos usar essa palavra, porque tem gente que tem um cantor. Já pensa no artista, né? No estrela. Aham. Mas não é esse cantor. Já estou falando do cantor, o adorador que vocês conhecem. O ministro de música, né? Ele não está ali no púlpito, ele não vai se aperfeiçoar espiritualmente porque ele está no púlpito. Muito pelo contrário. O aperfeiçoamento vem na vida, no dia a dia, no seu relacionamento com Deus, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com O púlpito é entrega, com né? seus amigos, né? Ali no púlpito, você vai entregar algo que você já está construindo durante a semana, durante um tempo, durante meses, durante anos da sua vida. É por isso que nem sempre você pode... A pessoa tá lá e você... Oh, vem cantar! Você não sabe como é que a pessoa tá. Depende muito do que Deus quer fazer. Às vezes, aquilo vai trazer a pessoa para perto. Enfim, eu não sei. Deus age de diversas maneiras, mas não é um costume. Porque a gente precisa realmente ter pessoas entregues, não só naquele momento, mas toda uma vida de devoção. Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que você faz no seu dia a dia para chegar no púlpito e poder estar alinhado com a visão, estar alinhado com Deus para fazer o que Deus quer que Você faça. participou de vários programas, né? Você participou de programas de TV, tanto como backing vocal, né? E também como cantora principal. Você participou do programa da Eliana, você participou de o The Fall? The Four. The Fall É um reality Reality show tipo The Voice. Aham. Só que não fui como cantora solo, fui como backing também. Tá bom. Você participou de especial de Natal na Mundial como Coral ID, né? Você participou do Canta Comigo na Record. Participou do programa do Ratinho. Participou da TV Mundial como cantora solo, dentre vários outros. Como que é você participar de programas como esse, onde tem pessoas lá que às vezes elas nem estão esperando o que vai acontecer ali? Como que é a sua relação com Deus naquele momento ali? E quando já aconteceu de você estar ali e você ia cantar uma coisa, de repente mandou cantar outra? Ou fala pra gente como que é essa experiência entre você, Deus, a música, nesses ambientes externos, assim. Porque uma coisa é estar dentro da igreja, outra coisa é estar num programa de TV, com pessoas famosas e uma plateia inteira te olhando e você com transmissão aí, rede nacional e internacional, como é isso? As pessoas esperam muito de um cantor, né? De um artista. Hoje eu posso me colocar na categoria artista. É o que eu sou. Se eu não aceitar isso, então eu não tenho como ter sucesso na minha carreira. Porque além de professora, eu sou cantora profissional, né? Canto em muitos casamentos, eventos. Então, sim, eu sou artista. Mas existe também a Rai adoradora, né? A Rai ministra de música, que precisa ter a vida com Deus, a vida alinhada. E é difícil equilibrar as duas coisas, porque o mundo espera algo do artista, né? O mundo espera que o artista brilhe, que o artista mostre tudo que ele tem. E às vezes o servo, o levita, o ministro de música, ele não tem que mostrar tudo que ele tem. Ele tem que mostrar o que Deus quer que ele mostre para atingir o objetivo. Então, o equilíbrio entre essas duas coisas, para mim, sempre foi muito difícil. Mas é o que eu tenho alinhado aos poucos. Principalmente quando, por exemplo, no Canta Comigo, que é um programa que eu não tinha total liberdade para escolher a música que eu ia cantar. Então, eu tinha que mandar uma lista de músicas que eu já cantava do meu repertório e eles iriam escolher dentre essas. Só que eu mandei, acho que mais de umas 40 músicas, tipo de 10. Manda 10 músicas, mandei. E nenhuma delas foi aprovada. Uau. Manda mais 10, nenhuma. Mais 10. Acho que eu mandei umas 40 músicas e vídeos de cada uma cantando. Nossa, foram dias de luta, viu? Dias de luta e dias de Quem vê glória. palco não vê corre. É. E no final eles escolheram uma música de nenhuma das que eu tinha mandado. Um sertanejo. Eu não canto sertanejo, gente. Não porque eu não goste, mas porque eu não sou cantora de sertanejo. Sim. E eu cantei uma música sertaneja que não faz parte do meu repertório.
E assim, nem muito da linguagem que eu estou acostumada. Mas aí o que eu faço? Eu analiso. Sim. Poxa, não vai denegrir nenhum dos princípios e valores. Embora também não seja, aquela perfeição, né? Sim. Aquilo que eu gostaria de cantar é que Deus está aqui. Mas eu não vou conseguir cantar isso na Record ainda, né? Quem sabe lá pra frente, quando, né, as pessoas... Opa, calma aí, o que a Raíza quer cantar, o que ela quer fazer? Não, ela vai fazer o que ela quiser, ainda não é esse momento, né? Então, eu analiso primeiro. Eles pediram algumas outras músicas também. Eu falei, não, essas aqui, pra mim, realmente não dá. Não fazem parte da minha visão, daquilo que eu acredito, dos meus valores. Essa daqui eu posso até cantar, tudo bem. Não é a melhor opção, mas tudo bem. Eu lembro que meu público, né, meus seguidores, que não são, milhões, mas já são muitas pessoas que me acompanham realmente com expectativas, né, que gostam do meu trabalho. Falaram, Rai, por que você escolheu aquela música? Eu estou indignado com a música que você cantou. Que música foi aquela? Gente, não foi eu que escolhi a música, que fique bem claro. Mas as pessoas também ficaram maravilhadas com o que eu consegui fazer com uma música que não está no meu tipo de estilo musical. Tecnicamente falando, o próprio jurado do programa, na TV, no programa ao vivo, passou ele falando... Gente, olha o que ela fez com a música. Tipo, ela fez a música virar uma outra coisa. Deu uma outra dimensão, uma outra cara pra música. E assim, essa é a minha arte, sabe? Acho que esse é o meu maior desafio. É pegar, saber separar, não separando, sabe? Ser a artista, mas continuar sendo eu. Continuar colocando a minha identidade. Eu acho que é assim. É mais ou menos o que aconteceu com o José. José era de Deus. Sim. Mas ele tinha que trabalhar na casa do Potifar. José era de Deus, mas ele tá dentro de uma prisão lá, junto com um monte de pessoas que não eram corretas. Ele era de Deus, mas ele tava governando o Egito. Só o Egito. Então, assim, não é o lugar que define você, mas é você que define o lugar. Então, eu vejo que, independente aonde a gente estiver, da forma como a gente puder, que a gente seja luz. É isso. E tem gente que dentro da igreja não consegue refletir luz. Então, exato. Tudo muito relativo. Então, assim, eu acredito que Deus nos coloca em certos lugares, e independente do trabalho, independente da arte que a gente desenvolva, o que a gente faça, que a gente sempre procure uma forma, uma maneira de transmitir a luz de Deus que está em nós. E eu acredito que isso é muito mais por caráter do que por aquilo que você precisamente trabalha ou do aquilo que você desenvolve na sua vida. Porque o que conta não é o que está acontecendo ali no palco, mas sim o que está acontecendo nos bastidores. Exatamente. Que é mais importante. Então, aquilo que você faz, seu estilo de vida, como você se comunica, a forma como você trata as pessoas, a forma como você conduz a sua vida. E eu acho que isso acho que é a coisa mais importante, né? Porque é aí que a gente glorifica a Deus. Exatamente. Porque tem gente que acha que glorificar a Deus é subir no palco, né? Mas na verdade, se a gente for orar pra pensar, quem tá sendo glorificado ali? Né? E qual é a intenção da pessoa em estar ali? Ela tá ali realmente pra glorificar a Deus? Porque às vezes a pessoa tá lá e tá cantando uma música, ainda que seja uma música secular, a pessoa diz assim, poxa, não, tá errado isso, tá errado aquilo. Obviamente que a gente não vai pro extremo, né? Sim. Que a gente sabe que existem pessoas que acabam de fato indo pro extremo, né? Se encantam com o glamour, se encantam com a fama e acabam simplesmente tipo, não quero mais saber de nada disso, isso aqui pra mim é só importante. Mas eu acredito que o que tá acontecendo com você, e a gente já tinha conversado isso nos bastidores, e você tá vivendo uma nova fase da sua vida, eu acredito que Deus tá te levando pra lugares pra que por meio de você e da sua arte, ele seja glorificado. Sim. Por aquilo que você faz a nível profissional. Porque é sim possível você ser profissional. Você cantar ali, aí, claro, obviamente você vai saber mais do que eu. Bossa nova, músicas mais... Como que chama os nomes aí? Me ajuda pra não passar vergonha na frente dos outros. Jazz! Aí os estilos musicais, blues, rap. A gente tem visto isso já acontecendo, né? A nível profissional. Mas ali tem uma pessoa que é muito de Deus. Ali tem uma pessoa que ela quer ser profissional, mas ela também quer ser espiritual, ela ainda quer ser de Deus. Você, por exemplo, você participou com o seu coral, né? Com música Black Gospel, do coral ID. Inclusive o Lucas também
Você parte também? do coral. Ah, você faz parte do Tô coral, falando Lucas? que ele tá em tudo que eu tô, então... Legal, Lucas. Ele é tecladista Então, do coral. no álbum você também participou aí com rap, né? No do Pregador Pregador Lu. Lu em 2019. Se tornou um grande amigo também. E o Pregador Lu é um dos exemplos, exemplo, né? Que ele fala para todos os tipos de público, mas ele sempre leva a luz de Deus mesmo, a vida dele, a luz da palavra. Eu admiro muito o trabalho dele por conta disso, né? E é um dos maiores exemplos que eu posso citar aqui. Não, eu gosto. Eu tenho várias vezes, eu posto ele lá nos meus Eu sempre stories, escutei, mas- gente, desde pequena, Pregador Lu. Eu cresci escutando o Pregador Lu. Imagina como é que foi pra mim. E ele foi uma estar lá evolução muito gravando com grande ele. também, assim, porque quem acompanhou a história dele, né? Pô, ele hoje participa de vários eventos, ele hoje Sim. participa de vários programas. Hoje eu já vi o Pregador Lu participando de vários projetos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, que é uma área que eu gosto, que eu domino bastante. Eu também. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, é ser luz onde você estiver. Isso. Eu acho que um dos meu propósito, as pessoas sempre falam, qual é o meu propósito, né? Socorro, qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? E eu vejo que o meu é justamente esse, trazer esse equilíbrio no mundo onde as pessoas, elas fogem do profissional. O que eu mais escutei a minha vida inteira dentro das igrejas foi, aqui não tem nenhum profissional, viu? Irmã, eu sei que você vai cantar aqui hoje, você canta muito bem. Aqui a gente não é profissional e isso parece, mais uma vez repetindo, ser humilde. Só que dizer isto, pontuar isto, diz que realmente a gente é amador mesmo e a gente não está buscando por isso, a gente não liga, a gente faz só com o coração. E eu quero trazer esse equilíbrio, né? Pra igreja, enfim, aonde eu for, poder mostrar que a gente pode ser profissional, sim. Não significa necessariamente trabalhar com isso, né? Fazer negócio com isso, assim como eu faço e não vejo problema nenhum. É a minha área, eu me dediquei a isso a minha vida toda para fazer e ajudar as pessoas. Mas as pessoas podem fazer de maneira cirúrgica algo, mesmo que ela não vá trabalhar com aquilo. E aquilo vai somar com o propósito dela em fazer música, seja para adorar a Deus, ou seja também para um profissional fora da igreja, de repente. Então, é você entender que as duas coisas, elas trabalham juntas. Esse é o meu maior propósito, o maior objetivo. É como no mercado de trabalho, é como um advogado, um dentista, um médico, é como um corretor, um contador. É uma profissão aonde as pessoas elas estão lá exercendo e elas têm que entregar o trabalho. Inclusive, uma das maiores dificuldades do músico no Brasil hoje, que não prospera, que não avança profissionalmente, que às vezes tem que até que recorrer a outras atividades profissionais, isso me dói quando eu vejo. Eu respeito muito, mas me dói. Porque é como se fosse aquele talento, aquele tempo meio que jogado fora, né? A pessoa não tá fazendo aquilo que foi chamada para fazer. É justamente não ter esse conhecimento de que o aperfeiçoamento profissional, musicalmente falando, não vem só da música, mas também de você estar aberto para estudar outras áreas. É uma coisa que eu fiz muito, né? Fui estudar desenvolvimento pessoal, fui estudar marketing digital, fui estudar fotografia, estou fazendo agora consultoria de estilo, não posso, inclusive, deixar de dar os créditos à minha consultora. Consultora. Que sempre cuida muito bem dos meus looks. Nataline. Obrigada, Nataline, você é maravilhosa. Obrigado, Nataline, por deixar essa moça bonita aqui para participar do podcast. Exatamente. Então, assim, cuidar de todos os detalhes, isso é o que vai levar você Ou seja, a ter sucesso em qualquer área. levar a sério realmente Levar e a se sério, tornar realmente. profissional naquilo que Tocar faz. bem, cantar bem não é o suficiente, né? E assim, em qualquer área, assim como na igreja também, mesmo que você não queira trabalhar com isso, na igreja, tocar bem, cantar bem, não é o suficiente, nunca é. Você sempre tem que estar aberto para aprender diversas áreas. Então, diversas você vê, questões. você vinha falando sobre isso, né? O Espiritualmente Podcast, ele veio com essa proposta, justamente, né? De conseguir levar as pessoas de dentro da igreja a terem essa visão sobre si mesmas. Por isso que traz essa parte da inteligência emocional e por isso que eu trago tantas pessoas aqui que são cristãs, que têm a sua vida com Deus, mas que são pessoas que estão levando a coisa a sério mesmo, que estão se capacitando, que estão se desenvolvendo. A maioria das pessoas que vêm são profissionais, por exemplo, eu trouxe vários profissionais de saúde, pedagogos para falar de criança, teólogos para falar de Bíblia, trouxe médicos para falar de inteligência emocional, eu mesmo como terapeuta, pastor, escritor e todas as outras coisas aí que a gente acaba desenvolvendo junto no meio do caminho que a gente vai Inclusive, colocando já li um no livro pacote.
desse escritor, gente. Ah, é É verdade. maravilhoso. Eu te dei o 40 dias, não foi? Então, assim, Muita riqueza num livro só. o que eu vejo? Eu vejo que quando a gente se abre, né, a gente se permite, de fato, experimentar mais de Deus, porque Deus começa a te usar ainda mais em outras áreas. Porque hoje, um dos pontos assim que virou na minha vida foi que eu atendo como terapeuta, a maior parte das pessoas cristãos, pastores, obreiros, líderes Isso mudou de muito, escolinha. né? Hoje em dia Mudou o cristão demais. tem buscado mais As pessoas estão terapia. buscando, eu tô muito contente não porque eu tô ganhando dinheiro, mas é porque as pessoas estão melhorando. Também, né? Também. Faça aí, marca aqui embaixo aqui, marca sua consulta. Faz o Pix. Faz o Pix. Acho que o cristão ele tá entendendo melhor agora essa questão da natureza tríplice do ser humano. Sim. E que ele precisa cuidar da mente também, né? Exato, a gente tava falando Bom. nos bastidores ali sobre o livro do Kennedy Reagan, né? O Homem em Três Dimensões, que é corpo, alma e espírito, né? Essa junção dessa trindade. O próprio Dr. Fernando, no podcast que a gente gravou anterior, que ele é nutrólogo, ele é cardiologista e ele como que chama quando você... Endócrino. Não é endócrino, ele receita fórmulas. Meu Deus, perdão, Fernando. Ele é médico, gente. E aí o cara sabe das coisas. Perdão, Fernando, não soube falar. Fórmula, ele receita fórmula para as pessoas, assim. Ele cuida da parte hormonal, ele cuida da parte da longevidade, enfim, uma série de coisas. E ele fala justamente sobre esse alinhamento, né? Ele é recém-convertido do Bola de Neve e ele veio falando e falou, cara, o quanto eu percebi que eu era um médico extremamente racional, profissional, cuidou agora recentemente aí da parte, nesse período de pandemia, ele foi responsável por toda a organização ali de todo um grupo de médicos para cuidar dessa frente. E ele falou, cara, uma das coisas que mais segurava a gente nesse período de desafio foi a parte da espiritualidade, a saber que é importante cuidar do espírito, é importante cuidar da mente, é importante cuidar do corpo. E o que está fazendo? As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo melhor, as pessoas estão produzindo mais, as pessoas estão tendo mais alta performance, pastores estão tendo mais alta performance, cantores. Sim. Porque, poxa, você deve ter essa experiência de ver uma pessoa que muitas vezes está lá acima do peso, o quanto que isso pode dificultar na respiração, porque música também é respiração, o cansaço. E uma pessoa bem fisicamente, uma pessoa bem mentalmente, porque, poxa, a gente vai até falar disso, né? Das pessoas que têm timidez, das pessoas que têm vergonha, das pessoas que têm medo, que às vezes ela tem um talento enorme, mas essa trave emocional nela impede ela de ter uma alta performance, porque ela fica com vergonha e acaba desafinando, acaba respirando errado. Então, poxa, tudo isso, né, atrelado à espiritualidade, à parte de técnica, de preparação, poxa, isso está mudando. Isso a gente está vendo o quanto as pessoas estão se tornando melhores. Deus pode usar mais as pessoas, né? Então, até aproveitando o ensejo aqui, o que você acredita que é indispensável para alguém que deseja cantar ou louvar a Deus? O que você acredita que é indispensável para essa pessoa? Primeiramente, entender que ela precisa louvar a Deus, né? No caso, para a pessoa que quer louvar a Deus, certo? Então, ela precisa conhecer Deus, buscar conhecer Deus. Conhecer Deus, gente, não é um lugar que você chega e ponto final, cheguei e conheço Deus. Você conhece e prossegue conhecendo, né? E Oséias fala sobre isso, né? Conhecer e prosseguir conhecendo Deus. Então, buscar a Deus de fato, estar alinhado com Deus. Primeira coisa, isso não é a única, pelo amor de Jesus Cristo. Sim. Segunda coisa, buscar se desenvolver musicalmente. Buscar experiências musicais é importante. Você estudar música, estudar canto não é o suficiente. Você precisa se colocar a cara a tapa. Ir lá e fazer. O que mais me ensinou foi a vida mesmo. Entrar no estúdio e ir lá gravar. Gravar com cantores, participar, conhecer pessoas no meio musical. Isso me desenvolveu mais às vezes do que as aulas que eu fiz dentro de sala de aula com um professor. Sala de aula com um professor particular. Então, se expor a experiências musicais.
Se você quer louvar na igreja, principalmente, claro, as experiências musicais dentro da igreja, né? Então, teve a oportunidade de conhecer grupos, né? De trocar experiências com músicos, Estar cantores, em instrumentos. eventos, conhecer Isso. pessoas. Falar em instrumentos, quem quer cantar, gente, tocar um instrumento, não que você não queira ser um tecladista, como o Lucas é, né? Um tecladista maravilhoso, mas conhecer o mínimo possível de música, porque conhecer de canto, de voz, é uma coisa, conhecer de música é outra. São duas coisas separadas que não são separadas, são juntas. Mas conhecer de notas, acordes, intervalos, quem é músico vai entender o que eu tô falando. Isso é indispensável para quem quer louvar, porque quanto mais você conhece e se expõe a esses tipos de coisas diferentes, você vai estar mais preparado e vai cumprir melhor o seu propósito, né? O nosso propósito é cumprir o propósito. Não é só você se inchar e se inflar e dizer que é o melhor, mas é fazer com mais excelência e fazer melhor aquilo que você deseja fazer para Deus. Então seria a primeira coisa é a pessoa conhecer a Deus. Isso. Segunda coisa é a pessoa Buscar conhecimento. buscar o conhecimento. Buscar a técnica. Terceira coisa, experiência. Isso. Vai viver experiências musicais. Vai para um estúdio, paga uma horinha lá de estúdio, vai gravar, vai sentir como que é estar ali. Isso é muito importante. Isso é indispensável. E o quanto que você acredita que essa parte da busca pelo desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, também soma aí na performance, na capacitação, O que isso e no mudou na tua desempenho? vida? Você buscou isso, né? Sim. Como que foi isso? Eu era uma cantora, eu era uma pessoa até 2019, 2018, 2017, entre 2017 e 2019, 2 aninhos aí, que eu tive uma imersão, assim mesmo, na parte de desenvolvimento pessoal. Pouca gente sabe, né? Mas eu senti de falar aqui. Porque, isso é revelação, hein? Olha, sim, hein? Pouca gente sabe, pouca gente que me conhece hoje, né? Porque quem me conhece há muitos anos sabe. Eu fui casada, eu casei com 18 anos. E eu me divorciei aos 21. E com 21 anos foi ali 2017, 2018, alguma coisa assim. E de lá pra cá eu passei por esse processo, né? De me reencontrar, de entender, poxa, quem sou eu, né? Quem é Deus na minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Porque a gente casa não esperando se separar, né? Mas quando isso acontece, a gente fica sem chão, porque não era aquilo que a gente tinha planejado pra nossa vida, né? E aí, eu era uma pessoa até aí. Depois desse momento, eu me transformei numa outra pessoa a partir do momento que eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal. Pra entender qual era o problema. Porque antes de casar, eu achei que eu tinha um problema. Eu precisava casar. Aí, quando eu casei, eu achei que eu tinha um problema. Eu tava casada. E aí, quando eu separei, eu continuei com um problema. E eu não sabia que problema era esse. Mas eu falei, caramba, antes eu achava que eram os meus pais o problema. Eu casei, né? Aí eu achava que era o marido. Aí eu separei e eu continuava com o problema. Eu falei, caramba, deve ser eu. O problema deve ser eu, não é possível. Chegamos ao problema. Descobrimos. Depois de inúmeras Gente, tentativas. não estou fazendo apologia a nada aqui, tá? Só estou dizendo pra vocês entenderem, assim, a minha experiência com o desenvolvimento pessoal foi essa. E aí, de 2017, 2018 pra cá, eu comecei a buscar mais desenvolvimento pessoal pra me entender. Pra realmente falar, poxa, eu sabia, assim, pela Bíblia, que era possível você ter uma vida próspera. Assim, próspera, a gente não tá falando de dinheiro, tô falando em todos os sentidos, sabe? Sentir as coisas fluírem. Você vai passar por dificuldades, mas você tem como resolver essas coisas com inteligência emocional. Eu descobri isso depois de muito ter vivido, de muitas decisões que não tinham mais volta, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, que inclusive foi quando eu conheci esse homem que vos fala, eu entendi que isso também se aplicava ao canto. Chegamos na pergunta. E eu acho isso tão importante, e isso fez tanta diferença na minha vida e nos meus alunos, quando eu comecei a linkar uma coisa na outra, que no meu curso, você me dá licença para falar um minutinho sobre ele? Fique à vontade, faça o seu merchan. Eu tenho 3 pilares para o canto. O primeiro pilar, inclusive, o primeiro módulo do curso fala sobre a mentalidade do cantor. O nome do módulo é Mentalidade do Cantor. Eu tenho um módulo inteiro para falar de como o cantor deve pensar, como ele deve se comportar, como ele deve ver as pessoas ao redor, quem está ouvindo o que ele está fazendo, como que ele deve ver a música, como que ele deve trabalhar isso dentro da mente dele, porque isso vai, inclusive, influenciar no resultado final, na timidez, no equilíbrio entre não se sentir tão aqui, eu sou nada, não posso nada, minha voz é horrível, minha voz é ruim, nem escuta porque
Gente, isso é péssimo para o resultado vocal que a gente quer buscar, né? Uhum. E também não estar muito aqui, né? Eu sou demais, eu sou o cara, ninguém me tira, ninguém me põe. Enfim, e aí a gente traz esse equilíbrio no primeiro módulo, justamente para que a técnica depois venha com mais facilidade, a pessoa se abra para aquilo que a gente tem para falar. Então é tão importante para mim e faz tanta diferença que no meu módulo, no meu curso, no meu método, eu falo sobre mentalidade, falo sobre desenvolvimento pessoal também. Muito pouco, mas a gente fala sobre isso. E o que é interessante, né? Que é bacana que a Raya falou, né? Ela achava que o problema é o pai, ela achava que o problema era casar, ela achava que o problema era o casamento e depois, com o passar do tempo, ela descobriu que o problema era ela, né? Era eu. Só que o que é legal? O problema era ela, mas a solução também era ela. Isso aí. Então, exatamente. o problema estava nela, mas a solução também estava nela. E o que ela fez? Ela foi buscar. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Mas olha só como o versículo continua. Porque rejeitaste o conhecimento. Então, eu acho que pior do que não saber é rejeitar. Saber e não... E aí, o que aconteceu? Você não rejeitou. Você foi buscar. E hoje, você só tá aqui podendo ensinar porque você aprendeu. Exatamente. E somente quem aprendeu pode ensinar. Somente quem passou por tudo que passou. Se a gente for pensar, poxa, Jesus, lá em Mateus capítulo 4, Jesus era o Filho de Deus. Pra que ele precisaria passar por um deserto? Ele precisaria provar pra quem que ele era o Filho de Deus. Tanto que Satanás vai lá e diz, se tu és Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és Filho de Deus, então te joga daqui, os teus anjos vão te guardar. Colocando dúvida. Né? Dúvida, o tempo todo dúvida. Então, assim, ele não precisava provar nada pra ninguém. Ele precisava provar pra ele. Eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta não é buscar a aprovação dos outros. Não é conseguir mostrar que a gente venceu pros outros. Mas é você conseguir vencer a você mesmo. Exatamente. Todos os dias. Que é o que eu digo, inclusive, no próprio livro dos 40 dias para mudar a sua vida. Eu digo que você muda, o seu mundo muda quando você muda. A mudança que você espera do mundo precisa começar em você. Exatamente. Então eu acho que esse ponto cara, tu não falava importante. Essa frase um tempo já, hein? Não é? Dá um trava-língua, não dá? Aqui na empresa os meninos vão falando na frase e dá uma travada. Exatamente muito bom. isso. E todo esse processo, olha que incrível, ele foi essencial, primordial para que hoje eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então até as coisas não tão boas, né, colaboram para que a gente chegue a um patamar ainda maior. Para que a gente rompa, né? Eu costumo dizer que o deserto para o homem natural é sofrimento. Mas o deserto para o homem espiritual é crescimento. Exatamente. Então, é importante a gente lembrar que a gente passa pelo deserto. A gente não fica, né? O deserto não é um lugar de permanência, lá, não, gente, é um lugar de passagem. Ele é uma escola, ele é um treinamento. Né? Então Jesus ele precisou passar por aquilo para ser treinado e se capacitar para aquilo de maior que viria. Então, saiba que você pode, que você consegue se tornar um grande cantor, uma grande cantora, um grande levita, né? E tem a pessoa ideal aqui para te dar essas orientações, para te instruir. Ela já compartilhou muita coisa aqui nesse podcast de hoje. E ainda tem música pro final, gente. Vocês acham que acabou? Não, ainda tem música. O melhor tá guardado pro final. E assim, hoje as pessoas elas lidam com timidez, elas lidam com medo. Você teve algum momento da sua vida que você teve que lidar com isso dentro desse seu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que você conseguiu superar? E o que você poderia dizer para as pessoas que passam por isso? Eu sempre tive um perfil muito... Você deve conhecer, né? Esses perfis influenciador. Tá bom, isso é muito bom. Então, esse perfil é bom. Eu tive pouca dificuldade com a timidez, né? Como você disse. Mas eu não me conhecia. Eu não conhecia de música como eu conheço hoje. Então, eu tive, sim, insegurança. Tá Talvez bom. por isso eu era um pouco mais inibida. Bem no começo, mais novinha, né? Até ali os 15, 16 anos, quando eu comecei realmente a trabalhar oficialmente com música. Porque a música, como eu disse, né? O artista, ele acaba trazendo esse lado mais desinibido pra fora. Ele precisa fazer isso, porque senão ele não tem como manter ali 3 horas de palco
Não existe. Mas aí uma coisa vai aperfeiçoando a outra. Eu já fui mais inibida, né? Já tive menos habilidade para falar, para desenvolver ideias. Isso eu tive, sim. Agora, timidez para cantar, por exemplo, não. Agora, a diferença de você cantar cantando e você cantar muito bem, mas as pessoas sabem que você tá preso naquilo que você não tá interpretando da melhor maneira como você poderia. Eu lembro que o meu primeiro pastor, né, da igreja onde eu nasci, eu congreguei durante toda a minha vida até estar hoje no ministério que eu estou, ele falava, quando você aprender a abrir a boca, ao invés de só cantar, né? Eu começava a música, eu cantava, terminava a música, não falava nem a paz do Senhor, né? Pra igreja. Quando você aprender a abrir a boca para falar da palavra, para falar de Deus, para falar de Jesus, no meio da música, conduzir a igreja nesse sentido de falar, né? Você vai experimentar um nível superior, um nível maior, assim, de ministração mesmo. As pessoas vão começar a ver uma outra Rai ministra. E ele falava isso, eu... Eu só ouvia e ficava na minha. E aí foi quando eu fiz o Rema. Isso, gente, faz pouco tempo. Faz o quê? 2 anos que eu fiz o Rema, que eu me formei. E assim, realmente, ele tinha razão. Quando eu comecei a conhecer mais a palavra, conhecer quem eu sou em Deus, quem Deus é de fato, eu comecei a ter mais segurança para poder falar, para poder abrir a minha boca, entender o que falar em cada momento, o que não falar. Porque também o ministro de música, ele não é pregador. Ele é ministro de música, então ele não tem que pregar na hora de cantar. Na hora de cantar, a gente canta, em nome de Jesus. Mas ele precisa saber conduzir. E conduzir não é só você pegar o microfone, cantar a música, terminar a música, acabou. Não é aqui, né? Aqui, nesse momento, a gente tá num momento específico, então eu vou cantar, terminou a música, terminei. Quem recebeu o que tinha que receber, recebeu. Né? E é isso. Mas no momento ali de culto, é outra atmosfera, né? E aí eu fui perdendo isso a partir do momento que eu fui mergulhar mesmo na palavra, em conhecer a Deus, em me conhecer. Conhecer a Deus está relacionado a se conhecer. Porque você é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando você conhece a Deus, você se conhece. E eu comecei a me abrir para isso. E eu tento passar isso para meus alunos também, os que têm problemas com timidez, com insegurança. Os mesmos princípios que eu usei para me soltar, para me desenvolver, eu fui adaptando. Né? Eu não dou não dou aula só pra gente que é cristão, que é de igreja, né? Eu dou aula também para cantores profissionais de fora da igreja. Então, eu tenho que adaptar essa linguagem de diversas maneiras, mas eu encontrei na Bíblia, assim, o que fazer para me desprender. Legal. Né? E o mais louco de tudo isso, só complementando esse assunto, é que eu falei que eu comecei a procurar desenvolvimento pessoal, e eu não precisei sair da Bíblia pra fazer isso. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Só que eu não via como estava. Tanto que quando eu comecei a conhecer, eu falei, caramba, onde é que estava escrito isso que eu não via a minha vida toda? E eu li a Bíblia e eu não via isso escrito. Ela falou mas agora, os olhos abriram, sabe? Eu me lembrei do episódio do Jonatas, né? Ele disse, quando ele estava aqui, ele fala assim... Pra mim, ler a Bíblia, eu tive que aprender a ler, né? Normal, na escola. Se eu não tivesse aprendido a ler, eu não conseguiria nem ler a Bíblia. E aí ele fala que quando ele estudou, quando ele se aperfeiçoou em autoconhecimento, ele conseguiu ler a Bíblia com algo a mais. Né? Já estava lá, ele não colocou nada a mais. Só conseguiu entender algo a mais, que já existia na escritura. Inclusive, por exemplo, a gente tem agora o Luiz Saião, ele gravou com a gente um episódio aqui do podcast, e inclusive ele fez o lançamento de um curso dele que tá muito bom, Quem Mexeu no Meu Livro. No final a gente fala, E ele fez um curso bem bacana. Porque quando você consegue se aprofundar mais nas escrituras, você vai descobrindo coisas que aparentemente você nunca viu antes, sabe? Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos aí de evangelho. E eu comecei a me aprofundar no conhecimento teológico e me aprofundar no conhecimento bíblico. E quando eu percebi isso, eu comecei a ver ao longo da história todos os filósofos e todos os conhecimentos gregos, hebraicos, tudo aquilo que vem ao longo da história. Eu comecei a pensar, falei, cara, esses caras, eles estão falando aquilo que já está aqui há muito tempo. Ninguém descobriu nada agora. A psicologia que eu estudei, que eu fui para a faculdade para estudar, que tem 70 anos de idade, já era aplicada por Jesus há muito tempo. Por exemplo, a pessoa que hoje ela tem timidez, a pessoa que hoje ela tem insegurança, o que ajuda ela, por exemplo, a subir e se sentir preparada num palco? Ela fechar o olho e ela simplesmente imaginar
e ela visualizar ela realizando aquela apresentação, ela alcançando o resultado desejado e fazer uma oração de agradecimento por e isso. acreditar naquilo, né? Exato. Não é só imaginar, tipo, tá bom, beleza. Exato. O que é isso? É a fé. É a fé. É a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza daquilo que não se vê. É você visualizar aquilo acontecendo como se já fosse. Tem muito crente que tem preconceito com esse negócio de visualização, né? Mas visualização é só fé, gente. É só fé, é Tem só nada fé. É usar a mais que- cabeça, literalmente. É, né? E eu ensino muito para meus alunos não falar negativo. Você conhece essa frase já, né? Kenneth Reagan fala muito isso. Não falar negativo. Quanto mais você fala mal da sua voz, quanto mais você afirma que você é amador, quanto mais você afirma que você não consegue, que você não pode, que tá ruim, péssimo, tudo que é negativo sobre a sua voz, no meu caso aqui eu trabalho com voz, então eu vou falar direcionado a isso, mais longe você vai estar do seu objetivo de cantar melhor. Você vai criando uma barreira entre você e o objetivo. Aí as pessoas falam, mas eu vou mentir? Vou falar, então, minha voz é maravilhosa? Não, você não vai mentir, você só vai trocar as palavras, né? Então, poxa, minha voz não tá como eu ainda gostaria que ela tivesse, mas eu estou no caminho, estou buscando, né? Estou nesse processo e eu creio que um dia eu vou cantar como eu gostaria. Mas nesse momento, eu tô no processo, né? Digamos assim. Mas, nossa, minha voz é muito ruim, eu canto muito mal, nem quero ouvir, porque... Isso é uma das coisas que é proibido os meus alunos falarem na aula. É fé. Ou seja, Mesmo para que de não falar seja o que cristão. você não quer e comece a falar o que Exatamente. você quer. Tá vendo, Douglas? Eu não canto ruim, eu tô num processo. Ah, vai nessa. Será Vai que ele estudar, tá vai mesmo? fazer o curso da Raia aqui, rapaz. Não vem com essa, não. Muito bom, pessoal. Agora vem um dos momentos que, pra mim, é um dos momentos mais prazerosos, que é a parte de ela mostrar na prática aquilo pelo qual Deus levantou ela pra fazer nessa vida, nessa terra. Canta pra gente. Eu vi E no é programa. especial, né? A primeira Canta pessoa comigo. que vem Eu pra sinto. cantar aqui. É a primeira pessoa que vem pra Ah, cantar. Nós não somos tivemos nenhuma pioneiras. pessoa aqui cantando ainda, então ela vai cantar e encantar. Eu quase me senti no programa aqui. Canta comigo. Puxa a É a vinheta. frase. Puxa vida. Vamos lá, então. Antes de começar, eu só queria lembrar, né, que essa é uma música autoral. Isso. Uma das músicas que eu escrevi naquela época lá, que Rai, eu tem era... uma pergunta pra você bem mais sobre nova. essa questão de composição. Você disse que desde criança, como que isso foi despertado em você? Você gosta de escrever? Como funciona isso? Hoje eu gosto muito de escrever. Mas eu descobri isso nessa fase de desenvolvimento pessoal. Eu não sabia disso. Eu não conseguia formular ideias como eu estou formulando hoje para vocês, gente. Eu não conseguia conversar de maneira tão clara. Nem sei se estou sendo tão clara assim. Mas eu imagino que pelo menos um pouco, né? Mas, assim, gostar de escrever não... Simplesmente surgiam as músicas e vinham com melodia, harmonia, ritmo, letra. Vinha tudo pronto. Eu já imaginava a banda, imaginava o backing vocal, imaginava tudo e vinha. Aí depois eu ia lá e escrevia. Eu tava com o violão, tocava, começava a cantar a música pronta. Deixa eu escrever aqui. Aí que eu ia pegar no papel para escrever a música. Depois também que eu fui entender o processo de composição, estudar um pouco mais sobre isso. Mas até então, nada específico. E hoje eu gosto muito de escrever, documentar tudo. Já fiz diário Eu acho que é como diário de vida, de é escrever. como o assim. pastor, né? Que organizar quando as ele ideias. tá meditando na Bíblia e ele recebe ali a mensagem por meio da revelação de Deus, a inspiração ali que Deus dá, ele anotar. Eu me lembro que eu também fazia, eu tinha as mensagens, eu pregava e eu não guardava. Hoje, se você for no meu escritório, eu tenho pastas e pastas das minhas mensagens. Eu entendi que eu não podia jogar fora aquilo que Deus havia me dado. E eu acho que a música é isso, a composição é isso, né? É algo que Exatamente. Deus te dá pra você transmitir pras pessoas. Só mais um adendo. Eu também já experimentei muito de estar no culto, estar ministrando. E lá na igreja, o Lucas toca muito lá. A gente tem o hábito de fazer momentos espontâneos, né? Então, a gente tá cantando uma música e, de repente, a gente vem fluindo mesmo, com canções que Deus dá ali no momento, né? E não necessariamente elas vão ser gravadas um dia, né? Formuladas como uma música, começo, meio e fim. Mas são músicas muito espontâneas, que a gente cria na hora ali com a igreja, com os músicos. E a gente tem essa cultura, né? E muitas vezes também músicas nasceram desses momentos. De você estar num momento de culto e, de repente, surgir uma frase, um refrão. E você começar a desenvolver aquilo. E depois você, opa,
Isso aqui dá uma música. Deixa eu escrever. Então é Legal. muito mágico como a composição acontece. Na minha vida, pelo menos, ela é assim. E existe, no caso, obviamente, também na parte da composição, a capacitação Isso. para compor e também a parte de inspiração de Deus ali. Exatamente. Você ensina Assim no seu como no curso canto sobre... Eu tenho uma aula específica, bônus, falando sobre isso, né? Ah, legal. Não é um assunto desenvolvido ao longo dos módulos, mas para quem quer aprender mais. Também Como é o falo nome sobre dessa composição. música que você vai cantar? Essa música se chama Não Temerei. Ela fala sobre... É o Salmo 123, todo mundo conhece. Se você é cristão, se você não é, com certeza você vai conhecer. E é uma música, como eu estava dizendo, né, que eu compus bem cedo. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas antes de estudar música, eu escrevi essa música junto com a minha irmã. Minha irmã mais velha, que me inspirou muito também a cantar. Então, espero que vocês sejam aí edificados. E lembrem dela para sempre. Que ela fique aí marcada no coração de vocês. Então, vamos cantar. Bora lá. Tu és meu pastor, nada me falta, nada me faz descansar em verdes pastos, em águas tranquilas. Renova minhas forças, me guia por certos caminhos, com tua justiça e amor. Oh, 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 oh. Tu és meu pastor e nada me falta, nada faz descansar em verdes pastos, em águas tranquilas. Renova minhas forças, me guia por certos caminhos, com tua justiça e amor. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois estás comigo. E me guiar, me abre os olhos pra ver. Preparas pra mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Refaz o meu ser, me unges com óleo até transbordar. Tua bondade, o teu amor me seguirão enquanto eu viver. Habitarei em tua casa em todos os meus dias. Eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei, pois estás comigo. E me guiar, me abrir os olhos. Eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei, pois estás comigo. E me guiar, me abrir os olhos pra ver. Bom, essa é a Raíza Rocha. Yeah! Muito bom, muito Muito bom. bom. Obrigado
Eu que agradeço. Que Deus Foi muito continue te bom. usando grandemente. Mas a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui em todo final do nosso podcast, que é uma pergunta que ela marca o fim aí da participação de cada um dos convidados, que é: qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Olha, uma mensagem que se inspira muito naquilo que eu tenho vivido hoje. Não desista dos seus sonhos. E não deixa eles só na área dos sonhos. Eu queria um dia, desejo. Tudo aquilo que você tem no seu coração e que você sonha, se tá lá, é porque foi Deus que colocou lá. De alguma forma, aquilo foi plantado, né, no seu coração. Mas você precisa descobrir os caminhos para alcançar aquilo. E se esforce para descobrir como alcançar. Porque provavelmente aquilo tem a ver com o seu propósito, com a sua identidade, o que você veio fazer aqui. E aquilo vai te tornar uma pessoa completa, aquilo vai te tornar uma pessoa cada vez mais realizada e mais feliz. E dentro daquilo que Deus sonha pra você, né? Então não ache que você tá ficando doido, que é devaneio, né? Nossa, mas essa ideia é muito maluca, eu vou continuar aqui no meu mundinho, no mundinho comum. Porque o que eu tenho vivido é totalmente fora do comum. E eu tenho vivido coisas grandes, assim, da parte de Deus com relação aos sonhos que Ele plantou no meu coração. Então, eu quero te incentivar mesmo, te encorajar para você ir atrás, sabe? E descobrir maneiras, ir aos poucos, ir devagar, né? Às vezes também a gente não tem que jogar tudo para cima e ir atrás que nem um bobo. Mas não desista dos seus sonhos e faça com que eles se tornem realidade. É você que vai fazer isso. Não espere que alguém venha e faça por você. Muito bom. Essa é a mensagem. Essa é a Raíza Rocha, pessoal, que participou aqui do nosso podcast e não poderia terminar de melhor maneira, de melhor forma, como sendo esse instrumento de Deus que você é, e que Deus continue te abençoando. Amém. E que esse mundo inteiro conheça esse nome e que o nome Raíza Rocha aponte para a glória de Deus em tudo aquilo que você fizer, porque certamente Ele sendo glorificado, obviamente, os grandes lugares, as grandes posições desse mundo vai ser ocupado por você. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, Lucas. O Lucas esteve aqui, ó. Vocês estão percebendo aí que tem um tecladista aqui. Vocês não conseguem ver ele, coitadinho, tá ali no bastidor. Assim como o Igor também. Vocês ouviram essas vozes, mas não são vozes do além. Menino, dá pra ver ele. Ele dá pra ver? Dá pra ver ele. Ai, que bonzinho que você foi, rapaz. Tá vendo? Tem um lugar no céu agora. Você viu? Lugar reservado. Tem. Só você que não dá pra ver, né? Eu tô no Não oculto. precisa, eu tô no oculto. Eu tô no lugar reservado aqui com o grande. Tá no santo do santo. Então tá aí, vocês conseguem ver o Lucas. Obrigado, Lucas. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo, pela sua participação. Ai, como o pessoal encontra você nas suas redes sociais? Fala aí um pouquinho como que eles conseguem acessar ao seu conteúdo, te conhecer um pouco mais. Fica à vontade, pessoal. Bom, eu estou no Instagram, principalmente onde eu atuo mais hoje, né? Mais presente. Você pode acompanhar, inclusive, meu dia a dia. Eu gosto muito de postar nos stories todos os bastidores do que eu faço. Tem bastidores do que tá acontecendo aqui hoje. Ah, legal. Mas o pessoal vai ver um pouquinho depois, né? E aí você vai me encontrar como Raíza Rocha. Não é com Z, mas é com som de Z. Que fique bem claro. Eu quase errei no Que, começo é do uma podcast. dificuldade esse negócio do meu nome. Mas R-A-Y-S-A, Rocha. Acho que vocês vão deixar depois escrito, né? E tanto no Instagram quanto no YouTube, você me encontra lá com esse nome. No YouTube eu não tenho mexido muito ultimamente, mas tem algumas músicas lá, alguns vídeos para vocês serem edificados também. Com certeza vocês vão gostar bastante. Lembrando que eu tenho meu curso, né? E você vai encontrar o link para esse curso lá no meu Instagram. E além do meu curso, também canto em casamentos. Então, se você tem um evento, um casamento, e quiser me contratar, eu estou à disposição. Também é Só no me mesmo procurar link? No mesmo link. Isso, me procura no Instagram e você pode falar diretamente Pode mandar um comigo por lá. direct ou até mesmo Pode mandar clicar um no direct. link lá e falar, eu quero... Sim. Porque quando você clica lá, aparece, quero fazer o curso da Raia, você vai... Eu quero fazer o curso da Raia, você diz assim, Não quero mas fazer o eu curso quero... Tem 3 opções lá quando você me manda um direct. Você pode escolher o curso, você pode escolher uma contratação para um evento, ou você pode escolher me contratar também para dar aula na sua igreja. Eu vou atender igrejas, grupos de louvor, grupos de música, corais. Então, se você deseja aí aperfeiçoamento, só me procurar. Pronto, tá aí. Muito
conteúdo, muito aprendizado, sentimos a presença de E o Deus, Lucas? fomos edificados. Lucas, eles estão te vendo, né? Isso. Fala aí sua Fala rede suas social redes, também, né? Lucas. Lucas Barbosa com S, no Barbosa, né? Tudo junto. Underline Case. Case K- de teclado. Case de teclado. K-E-Y-S. Eu sei mais do Instagram dele do que ele, gente. Porque eu mexo mais e marco ele do que Aí você vai achar lá e segue lá que a gente também posta. Eu não movimento muito ainda, né? Eu tô num processo ainda de, Tá bom. de me encontrar nessas questões ainda Trabalho sociais, pra né? você. Mas tá aí, Mas- segue o homem lá e Tô lá. acompanha Segue lá. a vida dele lá. E você encontra em Douglas Brasil ID no Instagram. E você pode também acompanhar o podcast do Espiritualmente Podcast, que é assim mesmo, Espiritualmente Podcast, que tá lá e a gente tá postando todos os cortes, todos os conteúdos, tudo vai para lá também. E nós também estamos aqui com todos os nossos podcasts indo ao ar, como você bem sabe, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Você pode vir aqui embaixo, deixar o seu comentário, fazer sua pergunta, participe, lembra de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, aperta no botãozinho vermelho, inscrever-se, vai aparecer do ladinho um botãozinho com sininho, clica nele porque aí você vai ser notificado, avisado para todo o podcast quando ele estiver indo ao ar e você vai ser a primeira pessoa a ser avisada. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje com Raíza Rocha, com a participação especial aí do Lucas também, junto com a gente. Obrigado, Igor. Obrigado a todos vocês por esse podcast incrível. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E a gente se vê no próximo Espiritualmente Podcast. Que Deus abençoe a todos. Tchau!